Tem, mas por falar em personalidade, ainda bem que falam nisso, ainda bem que fez essa pergunta. Tenho muitas saudades do Paulo Bento. Bem, então o que é que vai ser hoje afinal? Não, mas é porque nós nunca fazemos isto, não é? Nós começamos a falar só e as pessoas percebem que isto já começou. É verdade. Mas hoje não podemos começar dessa forma. Porque hoje há uma surpresa. Tens água de coco Exato. para ti, não é? E amendoins. E para além da água de coco e dos amendoins, a melhor. Isto é a melhor produção de sempre. É a melhor produção de sempre. Mas para além da produção, queres ser tu a apresentar o nosso convidado? Não, dou-te esse privilégio. Pronto, o nosso convidado é o Mr. Paulo Bento. Agora que está a aparecer na cara, vocês conseguem perceber que é o Mr. Paulo Bento. Mr. muito obrigado por ter vindo cá. Estava a dizer há pouco, o Mr. Fazia parte do plantel do Sporting na primeira época que eu comecei a acompanhar verdadeiramente futebol. E pode ter claramente influenciado a minha. Já estás a passar graxa. Epá, e agora estou aqui agora consigo. Portanto, não sei se influenciou bem ou influenciou mal. Isso aí não vou conseguir definir. Não dá. O que é que se passa? Estás babado? Estou babado. Mas muito obrigado por estar aqui connosco. Obrigado. E vamos ter aqui uma conversa gira nesta parte, depois a Sofia vai entrar de vez em quando também para estragar, mas não, para complicar um bocadinho. Diga o que quiser, está à vontade, que eu depois corto, se o Mister tiver vontade de dar aí umas casacadas em alguém, para nós fica, e depois em casa quem quiser tem que pagar mais para ver. Não confio, porque ele é trapaceiro. Pagar mais para ver. Estávamos a falar, podemos começar já por isso, estávamos a falar das pré-épocas das três equipas. O Mister tem algum palpite qual é que será a equipa que pode ser favorita, mais candidato ao título, qual é que está melhor neste momento, qual é o plantel no qual confia mais, não só do ponto de vista individual, mas também do modelo, da forma de jogar, tem assim alguma preferência? Não com o coração, mas com mais racional. Aqui é melhor, pelo menos ao princípio, não começar já com as emoções, é melhor começar com as razões, não é? Mas não, eu creio que a questão e costuma dizer muito que a questão de quem é campeão no ano anterior parte como favorito. Eu creio que isso, pronto, são chavões que muitas vezes vamos criando, como outros, mas que acho que depois acabam por não ter tanto impacto naquilo que é o desenrolar das competições. Eu obviamente, olhando agora para o pouco que tenho visto, não tenho visto demasiado estes jogos da pré-temporada, porque acho que as pré-temporadas cada vez mais são atípicas e que se devem focar muito mais naquilo que se pode fazer e na preparação para aquilo que se quer que venha a ser feito depois na competição, do que propriamente estarmos a falar demasiado de resultados da pré-temporada, porque acho que não faz sentido nenhum, porque as equipas não estão no mesmo patamar, não têm as mesmas semanas de preparação, vêm com muitos jogadores que depois alguns deles não vão fazer parte dos plantéis, outros que faltam por causa das questões do Mundial e dos europeus, e outros que têm oportunidades e achamos que se calhar vai aparecer e depois desaparece completamente o jogador. Também. O Gonçalo Moreira já foi relegado para a equipa B. E o Flávio, que tem tido imensas oportunidades no Sporting, tem sido um dos melhores jogadores da pré-época do Sporting. Mas há sempre uns fogachos de jogadores que vão aparecendo na pré-temporada. E que aparecem, que alguns ficam, porque o plantel lhes permite também um pouco que eles continuem no plantel, outros, devido à qualidade do plantel em quantidade, acaba por os fazer regressar à equipa B, andarem ali, em alguns momentos, a saltar da equipa B para a equipa principal, treinando algumas vezes e depois jogando com outra para ganhar o ritmo competitivo. Isso vai acontecer seguramente. Eu diria, à partida, criando aqui, ou tentando analisar um bocadinho os três grandes, que eu acho que a luta continuará a ser entre eles, com todo o respeito pelo trabalho que o Braga faz, acho que não vai ter essa capacidade. Eu creio que isso o ano passado ficou um bocadinho. E ainda tem aquela situação de não conseguir manter os seus melhores jogadores. Por exemplo, o Hornacek já vai sair, em princípio, fala-se do Benfica, o Salazar saiu, consegue manter o Horta sempre, mas depois os outros vão sendo muito. Mas eu acho que estão a melhorar em termos de recrutamento, de qualquer das formas, já fazem investimentos. E de infraestruturas, que é uma equipa que tem infraestruturas fabulosas, tudo. Eu diria que o Porto é a equipa que menos mexe na sua estrutura. Que não mexe praticamente na sua estrutura em termos daquilo que é o plantel, pelo menos até agora.
que não me pareceu, por aquilo que o pouco vi, agora em concreto com o Aston Villa, que não mexe muito na sua estrutura tática e naquilo que pretende fazer. Obviamente podem estar a ser coisas trabalhadas que não sejam mostradas neste momento e que possam vir a ser mostradas depois durante a competição, mas creio que o Porto vai levar o seu jogo e a sua forma de jogar muito para aquilo que aconteceu o ano passado. Eu creio que... Ou seja, uma equipa muito forte defensivamente, a pressionar muito alto, forte, capacidade de físico, roubar bolas. A aproveitar muito bem os momentos que recupera a bola e que transita com muita capacidade, sendo muito verticais, tendo os jogadores por fora que ocupam depois o espaço interior com muita velocidade. Mesmo que às vezes possam não definir tão bem, são jogadores que têm essa capacidade. Os extremos do Porto, não é? de repetição de movimentos. O Porto, por exemplo, com os movimentos que faz, menos movimentos de pressão que os jogadores de fora, do ponto de vista estratégico. O ano passado fazia muito, por exemplo, com o extremo direito, quando era mais o William Gomes a pressionar o central da esquerda, em vez de pressionar o lateral, com o Alberto Costa a centrar no outro lateral. Eu creio que o Porto isso vai mantendo, ou vai manter. E enquanto teve o Samu foi mais forte nisso, porque era um avançado que enquanto teve o Samu, até foi mais forte nisso, porque ele tinha mais capacidade de galgar para cima dos defesas. Certo, é um jogador mais rápido, que se aproxima mais rapidamente também da primeira pressão. Algum respeito, não é? Quando ele começa a chegar na pressão mais impacto, forte, certo. Mas eu creio que o Porto depois no resto, na questão, o Frauholt é um jogador fisicamente forte, Alberto Costa, a grande característica do meu ponto de vista é também a questão física que lhe permite fazer esses movimentos mais longos. Acha que o um lateral esquerdo, o Mister contrataria se fosse o treinador do Porto e ao mercado? Parece-me que podemos compararmos com os centrais. Creio que a qualidade na linha defensiva do Porto é maior nos jogadores que se jogam por dentro do que nos jogadores que jogam por fora. Mas também a capacidade financeira do Porto, até pela maneira como o André encontrou aquilo, não vai dar para tudo, mas claramente me parece que há mais qualidade em termos técnicos, em termos táticos, nos jogadores que jogam por dentro, mesmo quando Pablo Rosário joga como central, me parece mais uma qualidade por dentro do que por fora. Eu só queria acrescentar depois que o Porto, ofensivamente, é uma equipa que também tem um padrão que muitas vezes é fácil de identificar, mas que não é fácil de contrariar. Que não é fácil de contrariar. Não disse bem. Por exemplo, quando começa, logo começando com o Diogo, na baliza, quando forma um losango na primeira fase de construção com os dois centrais e com o médio centro, depois às vezes tem os laterais baixos para obrigar o adversário a percorrer muita Era o que eu ia distância. dizer, na teoria isso parece fácil de anular, mas depois quando os laterais baixos são Certo, obriga os demasiado... adversários a ter que fisicamente também ter um dispêndio de energia maior, eles são não é? muito talhados para fazer aqueles caminhos, ou seja, Certo. eles não têm uma grande variabilidade, Certo, mas os fazem caminhos bem. que percorrem, E que isso às percorrem vezes- bem. Isso Mas não se sente que o facto do Porto se ter mantido assim ao longo da temporada, que a certa altura se tornou demasiado previsível? Eu creio para os que quando adversários? fazes bem, às vezes é melhor fazer menos coisas Bem. e fazer bem e saber realmente o que fazemos do que estarmos a fazer demasiada coisa onde seja mais difícil depois repeti-la. Eu creio que é importante ter variabilidade, que o Porto tem. Depois, quando coloca os médios centros, mesmo os dois interiores, que os coloca em linhas diferentes. O Porto normalmente tem sempre os extremos abertos para fixar os laterais contrários, para obrigar a linha defensiva a abrir-se mais, assume os laterais saltos e mete os médios a saltar para dentro. Se olharmos, por exemplo, um bocadinho para o jogo do Benfica o ano passado, do Benfica-Porto, a maneira como o Gabi Veiga, por exemplo, caía sobre o corredor esquerdo para obrigar a alargar a linha de médios do Benfica e a criar espaço por dentro, que veio o primeiro golo um bocadinho nessa circunstância. Quer dizer, depois nós às vezes, eu creio que confundimos muito, e nós temos essa responsabilidade também, enquanto treinadores, de tentar simplificar um bocadinho as coisas. E que é algo que é modular e algo que é estratégico. E o que é modular, muitas vezes não precisamos de mudar muito, que é para ser interiorizado e para ser repetido. Depois o que é importante é, do ponto de vista estratégico, encontrarmos alguns caminhos e algumas diferenças Era aquilo que para o Ministro estava a dizer, poder por exemplo, surpreender em vez os de adversários. Não é? pressionar o central pela esquerda, Por exemplo. isso é uma coisa que pode mudar se perceber Depende das que o características dos central, extremos. por exemplo, vai Certo, jogar não contra o mudas o ADN, Sporting, sabes certo. que o Inácio Certo, muitas vezes exatamente. havia de sair Por do exemplo. Sporting a construir. Por exemplo. Se calhar vais Se ter uma apanhas atenção especial se ali, apanhas não é? um à esquerda que é destro, por exemplo, É isso. já vais Por ter exemplo. uma forma de o pressionar Pormenores, completamente não é? diferente. Se calhar obriga-lo a ir para fora para ele jogar com o pé mais fraco, Certo. e ele já não te vai conseguir meter aquele passo por dentro porque não tem essa precisão. Vai jogar sempre por fora, quase sempre, Sim. e depois Não o passo implica por mudar fora. o ADN, não implica mudar o ADN. Não, de tudo, Não é? exato. Mas às Depende vezes muito- implica, consoante o treinador. Há treinadores que
que mudam São muita puramente coisa. estratégias, sim. Não é puramente, mas são mais talhados para essa para a visão do estratégia. jogo, não é? Não têm assim uma identidade muito vincada. Eu acho que isso também tem a ver com o patamar em que tu treinas e quais são as condições que tu tens. Eu acho que a certa altura, certas equipas da Liga Portuguesa podem não ter a capacidade de manter o seu modelo em todos os jogos porque o resultadismo ou aquilo que dependem do resultado os faz ser mais estratégicos e à procura do ponto com todas as formas, não é? E a capacidade, Todos os treinadores a queriam- qualidade, se a pensarmos, qualidade. se pensarmos do ponto de vista do que todos os treinadores queriam, todos os treinadores queriam ter a bola, pressionar alto, roubá-la o mais rápido Pai, possível. não sei se todos queriam, mas... Queriam. Não tenho dúvidas que todos os muito treinadores, otimista. todos os treinadores Eu também queriam ter a acho. bola. Sim, eu não sei, eu também... Podem alguns achar que não é a forma mais fácil de chegar à vitória e por isso mudam, mas eu acho que todos queriam. Certo, mas eu acho que isso depende muito das características dos jogadores que se têm, né? Agora, quando tens capacidade para, no clube onde estás, poderem comprar aquilo que tu queres para a ideia que tu queres, pois aí essa sintonia é o que deve mandar, ou seja, eu ir buscar os jogadores. Eu acho que isso o Porto, voltando aqui um bocadinho ao Porto, foi o que lhe valeu o ano passado, na minha opinião, foi a perfeito. maneira como Em janeiro olharam também. para o mercado em janeiro, perfeito. em junho primeiro E em janeiro depois. Janeiro foi reforço de junho, não é? No fundo. Certo, foram buscar alguns jogadores Não que eu havia acho uma que contratação que nós ficássemos a olhar e não tivesse um percebêssemos impacto, o que é que, poderia ter queriam impacto. fazer com aquilo. Pá, e isso é... Levando também a dimensão física para essa ideia, mas estava lá claramente uma ideia. Mas voltando aqui um bocadinho, a questão de... Agora, as equipas, por exemplo, quando constrói-se muito a 3, baixando um médio, deixando um lateral mais baixo. E o outro projetado, Se for uma equipa que, do ponto de vista tático, entenda bem aquilo que tem que fazer, se uma equipa constrói a 3, hoje em dia é difícil, quando uma equipa constrói a 3, tu ir só com 2, quando mais o guarda-redes. É muito difícil. Uma equipa que tenha um mínimo de capacidade técnica e personalidade para ter a bola, é muito difícil que a roubes nessas circunstâncias. Normalmente o ir com 3. Depois o ir com 3 tu escolhes como é que vais, não é? Se vais com um extremo e com um médio interior, se vais com os dois extremos e com o ponta de lança. O ponta de lança normalmente estará sempre, não é? Certo. Ou se vais com o ponta de lança e com os dois extremos e o ponta de lança fica às vezes mais com os 6 e vais com os extremos a apanhar os centrais. Mas por acaso isso era uma coisa que 5 caminhas para dentro ou 5 caminhas para fora. Se metes o médio na linha e os teus laterais já podem ir por exemplo, pressionar mais à frente dos laterais adversários. Por exemplo, ou seja, há tanta coisa. Depois a questão do que está a criar moda um bocadinho, eu acho com algum exagero, mas isso é a minha visão do jogo, é a questão do homem a homem. Eu ia perguntar isso. Eu consigo entender tudo. Concordo mais que pela grande questão dos guarda-redes hoje serem elementos que te criam alguns desequilíbrios, quer no passe longo, na construção, quer no encontrar o jogador livre, é natural que privilegies um bocadinho mais a questão de ires com homem para homem na primeira pressão. Depois isso vais ter que desfazer algum setor quando alguém vai pressionar o guarda-redes, e aí é os timings que há que escolher. Primeiro é se o pressione, e segundo é quando o pressione e como o pressione. Mas o perfeito não é encontrar um híbrido, entre aspas, entre aquilo que é a defesa da zona e o homem a homem, ou seja, na zona da bola conseguires marcar homem a homem, mas na outra zona de manteres Certo. O que eu diria mais, a grande questão é, na colocação do bloco, o que é que eu faço, dependendo da colocação do bloco, que meios é que eu uso para pressionar. E eu creio que está, algumas equipas, e seguramente treinadas, como é evidente, e trabalhadas, isso não está em causa. Está maluca. Isso não está em causa. Não é isso que eu digo, jamais o faria, como é óbvio, mas é que se está também a fazer a questão do homem a homem, quando já com os blocos mais baixos e os blocos médios baixos. Eu isso já não estou tão... Na pressão alta é uma coisa, não é? Tornou-se quase a imagem única das equipas que pressionam alto, não é? E as equipas têm que desfazer a sua linha, normalmente a sua linha de 4, para poder ir ou com um central para cima do meio campo, para os jogadores que estão entre linhas do adversário. Também se foi algo nos últimos anos, ou tem que ir com o lateral por fora, como estamos a falar do Porto há bocadinho, como encontrar lateral contra lateral. Né? A questão da pressão individualizada, da pressão homem a homem a campo inteiro. Eu lembro-me que se falava disso há uns anos, até com com um certo repúdio, e até isso era uma coisa arcaica. E agora, do nada, não foi do nada, claro que houve ali alguns sucessos, por exemplo, o Gasperini, na Atalanta, teve imenso sucesso a pressionar assim, e isso acabou por ter alguma repercussão em Itália. Eu acho que não consegues aguentar os jogadores mais do que 3 anos.
Eles ao final de 2 épocas estão fartos porque aquilo é desgastante. Estás a falar da forma... Deixa-me só interromper antes que a Sofia faça a pergunta. Isso para não os aguentar durante 3 anos, não interessa nada se é zona, se é homem ou não interessa. Isso é por outras coisas. Eles querem... Não, mas é Isso verdade. zona, homem, porque na zona tens que correr. Não, tens, mas eu digo essa do Gasperini Obriga era é que mesmo corra mais exagerada. gente para o mesmo espaço. Mas essa do Gasperini havia mesmo artigos ou estudos, por assim dizer, que diziam mesmo que os jogadores corriam em média muito mais quilómetros do que o normal. Sim, poderá a ser. uma velocidade até mais alta. Não tenho esse... Depois divertiam-se com bola. Sim, era giro, porque aquilo Mas era uma Camaca. equipa que jogava bem, né? Era uma equipa Muito que jogava bem, do ponto de vista ofensivo, né? Agora, Mas jogava muito defensivamente aquilo exige muito. Exigia muito. Não, mas Quiseram todos sair para o Atlético. Porque eu acho que isto deu a volta, ou seja, de repente isso passou a ser moda, toda a gente, ou muita gente começou a adotar isso, já não se fala disso de uma forma arcaica, muito pelo contrário, e um dos jogos intitulados Jogos do Século, dos últimos tempos, foi o Bayern-PSG. E esse jogo foi só isso, o tempo todo. Aquilo do ponto de vista coletivo, eu sei que a malta adorou e ficou super entusiasmada porque tivemos pormenores individuais brilhantes. Não sei se o Mister viu esse jogo. Vi lá, até por acaso. Lá no estádio? No estádio. Eu peço desculpa. Olha, Vi no estádio, por Mas acaso. é vou-me embora. Não foi ter dito também. É a mesma coisa que ainda, não foi ter dito, foi a forma. Tu Não, disseste, Vi as "Mas manhãs viu, finais vi da no Champions no estádio, por acaso. Cala-te já. Sabes qual é o estádio? Não, mas teve muito disso. Teve Opa, muito disso. Não e teve só disso. Não teve Atenção, só disso, mas teve ficou muito disso. marcado. Sim, claro. Pá, e eu não sou grande apreciadora disso, pá, não é uma coisa que me encante. Eu não sei o que é que o Mister acha sobre, de repente, isso parece que é obrigatório numa equipa dita grande, numa equipa, parece que nos clubes realmente imponentes, tu tens de roubar a bola assim. E outra coisa que eu quero saber é quais são as vantagens e as desvantagens na sua opinião, porque a zona garante certo tipo de controle, a meu ver, que a pressão individualizada não garante, porque se bate ali um jogador, pá, o campo Roubas fica menos- gigante. Eu acho que é só roubas menos bolas altas. Com a zona? Com a zona. Não Tens menos necessariamente. capacidade, acho eu, de roubar porque a bolas Mas não altas. é individual líquido isso. surge essencialmente das equipas que Por exemplo, querem o pressionar mais alto. o Sporting tenta pressionar, ainda agora na pré-época se vê. O Sporting tenta pressionar imenso homem a homem e não rouba quase bolas nenhumas. Ainda. A questão, vamos lá ver, a questão da pressão, muitas vezes nós olhamos para a pressão só aqui um bocadinho, tentar Ensinos, não tem mal, não tem mal. tentar introduzir um bocadinho na questão a questão da pressão. Muitas vezes nós olhamos para os jogadores que estão a pressionar, mas não são os jogadores que vão roubar. São duas coisas completamente Sim. distintas. Ou seja, eu vou pressionar com a ideia de roubar, mas isso vai depender também quais são as ações que o adversário vai fazer e aquelas que eu vou obrigar a fazer. Com a velocidade com que me aproximo, com a redução do espaço. Depois, lá está, num conceito de zona, tenho mais gente próxima e esse espaço está mais marcado, tenho mais ajudas. Eu tenho uma ideia de que o futebol são duelos e ajudas, de forma permanente. Obviamente, quando estamos a falar de uma marcação mais individual, há menos ajudas. E isso, por exemplo, no jogo do Bayern, PSG, especialmente em Paris, houve um partir do jogo maior. Sim, foi só a primeira mão, na verdade. Na segunda mão, menos. A segunda mão quase que não aconteceu. O Bayern provoca-o mais, na minha opinião. Sim. Provoca-o mais. Vai mesmo quase sempre homem-homem. Normalmente faz com o arrastamento do central na zona interior e depois fica com os 3-3, porque o PSG deixava-lhes quase sempre os extremos abertos. O PSG tem uma maneira diferente de pressionar. Mesmo quando vai pressionar o guarda-redes, normalmente pressiona o guarda-redes com os homens da frente e normalmente parte da linha defensiva com o lateral direito. E normalmente saía sempre com o Hakimi ao lateral esquerdo do Bayern. Ou seja, faziam quase sempre Porque assim. o Marquinhos Por também já dentro, não está para isso, não é? Certo, mas o Marquinhos jogou muitas vezes a defender o Luís Dias. Por exemplo, o que não deixa de ser algum risco, Exigente. como é evidente e exigente. Não é? Sim. E depois do jogo, claro, por dentro havia mais espaço. A partir do momento que tens um ponta de lança que te consiga segurar a bola, consiga jogar no apoio que vem de trás, depois vai se tornar um jogo mais físico, de maior velocidade, de quem é que chega primeiro a certas zonas para depois a partir daí desenvolver o ataque. E depois com a qualidade individual Certo, que existe. claro, evidente. O jogo é, por acaso, acho que muitas vezes também, isso está a dizer isso do futebol ser duelos e ajudas permanentes, também acho que é quase são micro-jogos partidos dentro do campo de princípios, não é? De 3 contra 2, 2 contra 1, Certo.
de 4 contra contra 4, 3, 4 5 contra 4, certo. e quem consegue resolver melhor esses pequenos joguinhos acaba por ter Geralmente mais é o Daniel sucesso, Bragança. principalmente na primeira. Ele no banco é mais difícil de resolver, mas vamos ver. Mas normalmente até, e digo isto até mais na primeira fase de construção, e ali até a segunda estação acho que acontece mais isso. Depois no último terço já é diferente, não é? Já se jogam muitas ações de 1 contra 1 e muitas ações até de... Certo, mas onde eu queria chegar, na pressão mais alta, é que a questão do que se está a desenvolver no homem a homem é que mesmo os jogadores mais... Eu já não falo só Tipo, dos jogadores que estão no centro do jogo. Do avançado do Harry centro do Kane jogo. até, por exemplo, agora contra a O que Inglaterra isso acontecia. Acontece muito, mas mesmo os laterais, por exemplo, do lado contrário onde se está a jogar, continuam quase a marcar o jogador que lá está fixo, em vez de vir para dentro, e esse conceito de zona é o que eu acho que se calhar se pode estar a perder um bocadinho. Não tanto aquilo que se faz na primeira pressão, onde eu vou buscar os duelos, onde vou escolher o momento exato para pressionar o guarda-redes e para onde é que o direciono, se é para o lado onde já iniciei a pressão e fechar desse lado, se é para o lado contrário, de onde iniciei a pressão e já lá tenho os jogadores colocados para voltar a pressionar quando a bola for direcionada para lá. Para mim, a grande questão está naquilo que eu começo a fazer nas linhas mais recuadas e nos jogadores que estão mais afastados do centro do jogo, os comportamentos deles. E os comportamentos deles estão a ficar, da minha opinião, em algumas situações, muito também para o homem a homem. Uma pergunta... E isso obviamente vai acontecer que se eu não faço o campo mais pequeno, não só do ponto de vista vertical, mas também do ponto de vista horizontal, obviamente que o espaço se vai tornar maior. Isso é óbvio. Ficam mais frágeis, isso é óbvio. Depende qual é a tua equipa. Não, sim. Depois se eu tenho da bola jogadores... há essa Se tens um probabilidade. Mbappé, se tens o Lamine Yamal... Ofensivamente, se tenho essa capacidade de romper essas linhas, depois tenho espaço para poder decidir e para poder progredir. Ao mesmo tempo, se eu tenho defesas que são contundentes nos duelos, eu posso tirar vantagem disso. Eu acho que o Arsenal também faz isso de alguma maneira, mas eu acho que tem um conceito zonal, da minha opinião, diferente. Não acha também É mais do ponto de vista defensivo, para mim foi talvez a melhor equipa europeia na última temporada. Foi uma equipa seguida de alguma maneira, mas a maneira como faz a pressão na frente faz normalmente com os dois jogadores de dentro, faz normalmente com o ponta de lança e com o Odegaard, quando joga o Odegaard, ou com o Eze, e depois os jogadores de fora acompanham isso, ou para saltar acima do lateral, ou para saltar no terceiro homem, e já saltam com o extremo. Vem normalmente com um dos laterais, e aí já muda um bocadinho, o Arsenal já muda um bocadinho. Mas às vezes até se via que a própria linha defensiva estava demasiado aberta. Havia uns buracos. Mas vão com o central muitas vezes para cima da zona do meio campo para marcar o médio ou o ponta de lança que baixa, ou o médio que fica mais alto da equipa adversária. Muitas vezes vão com o lateral contra o lateral adversário, ou seja, vão mudando um bocadinho. Mas depois, não são tipo kamikaze. Não basculam tanto como eu acho que às vezes poderiam bascular para encurtar o espaço, mas isso é o que eu acho que se pode estar a perder um bocadinho, quando se está a pressionar alto. A basculação, isto é, o encurtamento vai-se fazendo, porque os jogadores vão saltando linhas e vão tentando ocupar esse espaço, apesar de ser algo individual. O comportamento em termos horizontais se está a perder, em algumas equipas se está a perder, porque acabam por ficar agarrados aos homens que estão no sítio deles, ou seja, eu vou marcá-lo e já não me preocupo tanto com o comportamento de ir fazer cobertura ao central e por aí fora. Então, mas é só porque o Mister falou da questão muitas vezes do lateral do lado contrário já estar a fechar menos dentro e preocupar-se um bocadinho. Porque normalmente as equipas contrárias deixam os extremos abertos, fixam, e eles estão preocupados, mesmo que a bola esteja no lado contrário, estão preocupados com o jogador dele. E isso para mim já não me faz tanto sentido. Certo, mas eu acho que há uns anos para cá, o que acontecia muitas vezes era, o lateral podia também ficar mais dentro porque os extremos eram homens que conseguiam mais vezes até acompanhar esses movimentos, e muitas vezes até haviam equipas que defendiam com o lateral por dentro e depois o extremo quase defendiam. Exatamente. E hoje em dia, não sei se pelas características dos jogadores muitas vezes que as equipas têm na frente, acontece menos isso, e o lateral se calhar tem que estar mais preocupado em defender a largura e há menos uma entrada da linha de 5. Depende muito do conceito da equipa também, e depende das características dos jogadores. Eu, por exemplo, defendo, e isto não é melhor ou pior, isto é apenas uma ideia em que nós, alguns, coincidimos mais e noutros não coincidimos tanto, porque
temos perspectivas diferentes Sim, porque e temos ganhar dá para características ganhar de todas diferentes. as formas. Certo, certo. Até sem rematar podes ganhar. Também. Por exemplo, a questão de eu, com os extremos na linha de 5, eu é algo que evito. Tento evitar nas minhas equipas. Ficam muito longe depois não só por uma questão de transição. É que extremos de uma linha de 5, a mim faz-me mais... eu acho que as pulsações aumentam. Porque eles na linha de 5 não estão tão habituados a Não defender. tem nem comportamentos até Na linha defensiva sem bola, que são não- completamente diferentes daquilo que às vezes lhe pedimos quando vão pressionar o central. E menos a exigentes velocidade porque estão mais longe da baliza, claro, não é? evidente. Tu E depois errares à frente é Claro. muito rápido que errares à frente da baliza. depois perdem à frente a também. questão dos duelos Era o que estava a perdem dizer, porque depois têm que correr mais metros, Discernimento. não é? Mas isso já Alguns vai, extremos nem conseguem dar-te nada Não, é muito ofensivamente discernimento quando pelo defendem cansaço, assim. não é? isso já vai mais até pela questão de onde é que colocas o bloco, que tipo de pressão queres fazer. Mas claro, quando os baixas para a linha de 5, a distância será forçosamente maior. E depois, a questão da linha de 5, o Porto, quando joga bloco médio-baixo, especialmente baixo, começa a fazer a linha de 5. É o Varela que faz sempre o Varela por dentro. Sempre. A única coisa que muda é se o coloca sobre um lado ou sobre o outro, para sim. tentar meter o Bednarek sempre no meio, porque é o jogador mais forte no jogo aéreo e ter possibilidades de chegar a mais zonas. Sporting, por exemplo, faz com o extremo direito normalmente na linha de 5. O Benfica Geni. também Geni fazia Catano, também sim. com Por isso é que o Geni. Borja adora o Geni. Mas que É? tem essas características Também é por naturais, isso. não é? Que tem E tem essas características velocidade, naturais. e tem velocidade, mesmo que não defenda tão bem depois a situação dos duelos. Por exemplo, o Benfica começou a fazer, ainda com o Bruno Lage, começou a fazer com o Arnes a baixar para a linha de 5, o Dedic a perseguir. Eu, por exemplo, eu prefiro que o médio se mantenha na linha dos 4 médios e que defenda por dentro e deixe estar o lateral por dentro também. E quando a bola vá fora, que salte o lateral ou o médio e que façam 2 contra 1 ou 2 contra 2, normalmente com esses 2 jogadores. Ou seja, em vez de lateral e antecipares médio, para a primeira em vez de ação da antecipar, em bola- vez de estar constantemente a perseguir. Sporting, por exemplo, vamos lá ver, o gol que o Sporting sofre em Braga o ano passado, salvo erro 1-1, se a memória não me atraiçoa, uma variação de centro do jogo que apanhou o Salazar na Exatamente, esquerda, ele faz uma recepção até faz uma muito boa. recepção. O facto de ser Pois é, o Ricardo ontem vai gostar. o Geni a defendê-lo, na minha opinião, a maneira como se virou, lá está em zonas mais baixas, os princípios são diferentes, vai ter que ter comportamentos defensivos A agressividade diferentes. logo na bola, em vez Os de apoios, aguardar, ele se até foi calhar. demasiado agressivo, quando É isso, olhou, é isso que eu estou a dizer, já estava só a olhar agressividade para a bola e já não Quer olhou para antecipar nada. quase. Não sei se é o Salazar que quando faz o controle, faz a recepção, faz uma recepção orientada e que deixou logo Eu acho que o Gênio já está a jogador pensar fora. quase na roubar e transição E do que o Fresneda, primeiro- o Fresneda andava na zona do meio campo a perseguir, não sei se o Ricardo Horta ou outro jogador qualquer. Por dentro. Por dentro. Pronto, e isso, obviamente, quando deixas a bola descoberta com um jogador que te ponha a bola do outro Foi lado. Moutinho, neste caso. Pronto, então tem mais Não faz lógica mal. ainda. Tem Não mais faz lógica. mal isso, pois não. Tem mais lógica. Quando tens um jogador que te mete a bola com alguma facilidade no lado Claro. contrário e que te faz chegar rápido, porque a variação do centro do jogo, nós estamos sempre também a dizer devemos variar o centro do jogo. Devemos se tivermos jogador para isso. Se não tivermos, Depende da relação que há naquele espaço, se a relação está favorável certo, ali naquele certo. lado, porque é que vamos variar? E a não é? velocidade com que a bola, Às vezes chega. varias o centro do jogo e perdes a vantagem Claro, toda. porque a bola, Perde chega a muito, superioridade a bola chega muito devagar. Claro. Ou Muitas perde a vezes o superioridade Barça, numérica, o Barça do, se calhar um dos melhores que nós vimos na história, Do Guardiola. tinha muita capacidade até às vezes de simular que ia variar o centro do jogo e depois a bola ia outra vez para o mesmo E sítio. E é o que se deve fazer. insistiu imenso pelos mesmos E é o lados. que se deve fazer. Muitas Mas tinha vezes é o que sempre se um deve Everton. fazer. Sim, Simular a isso variação sempre. e voltar para o... Isso, muitas vezes é o que se deve fazer. Porque é pensarmos um bocadinho no que é que os outros vão fazer. Isto, nós enquanto treinadores, e aquilo que transmitimos aos jogadores é o que é que nós faríamos? Então, o outro também vai fazer. Então o que é que nós devemos fazer para contrariar isso? Nós, normalmente, quando estamos a jogar, o Braga faz isso com alguma frequência. Muitos toques no mesmo corredor. Monta triângulos, 3, 4 jogadores, tal. Quase micro-meios, Às vezes, não é? às vezes até... Às vezes não andam. Às vezes não andam. É verdade. Com demasiados toques e demasiado tempo. Obviamente que se apanham equipas que, do ponto de vista físico e da intensidade, são fortes, podem ter mais dificuldades. Se vais com menos jogadores, algum momento vais ter a vantagem numérica. E depois é um bocado também a transição, não é? Porque tens ali muitos jogadores Certo, a partir do aglomerados momento no que mesmo apertes lado, aí, tens e depois os outros isso estão obriga mais a que- fechados. Mas eu gosto muito desta questão de, por exemplo, libertar o extremo do outro lado para vir dar apoio do lado da bola. Sim, por É uma exemplo, coisa também. que já se faz com Podes vir com os dois médios, ou podes vir Sim, com o 10 sim, e com sim, o sim. médio centro, com o lateral e com o extremo, já tens 4 jogadores. Sim. Se o ponta de lança Por acaso eu gosto muito desse sabor. se o ponta de lança se aproxima, depende muito depois É se só a boa. outra equipa, como é que a outra equipa vai bascular. Mas a questão que estavas a referir tem muita lógica e há
O Barcelona fazia e há mais equipas a fazer. Mas eu lembro por acaso desse Sim, Barcelona fazer que muito é, isso. a bola está num lado e vem para dentro. O comportamento da linha defensiva é esperar e começar a bascular para poder ir chegar ao outro lado ou para poder fechar o corredor central. Quando eu dou 2, 3, 4, 5 passos no São mesmo lado, milímetros ou centímetros. quando a bola vem para cá, esses metros ou o que seja, que a equipa contrária bascula, eu devo deixar os jogadores abertos na mesma, do lado onde estava a tocar, pelo menos 2 deles, ou um, depende do Para não extremo. falar que estão em contrapé, a linha defensiva ainda aí, Certo. ou seja, estão a correr para o lado contrário, vão ter mais dificuldade em enrolar. Certo, e depois têm que ir outra vez. Mas aí quando vão outra vez, aí já não é para continuar a tocar. Aí quando eu meto a E é bola para lá, acelerar, claro. é para ir fazer 1 contra 1 ou é para fazer 2 contra 1. Por E esse não lado. acha que às vezes a melhor tinha muito esta... Podes dizer bué. Posso dizer bué. Tinha esta conversa muitas vezes, quando treinava, mas também quando jogava com colegas, que é, eu acho que às vezes a melhor Treinavas executando ou mandando? quando era mandante. Antes quando jogava e depois quando era mandante. Pronto, não. Ele tem uma carreira completa. Mas era... Correu bem, agora Mas é vai humorista. parar aqui. Mas Como deve calcular, correu super bem e agora estou aqui a mandar larachas. Mas na altura falava muito que a melhor desmarcação muitas vezes era ficar parado. Sim. E não só nesse sentido como você está a dizer, ou seja, quando o extremo toca uma bola para a variação, às vezes em vez de querer vir logo para dentro com a bola, quase como se tivesse uma corda amarrada à bola, ficar parado é a melhor desmarcação que eu posso fazer porque depois um passo em Mas contrapé. não só o extremo. O médio centro, por os exemplo, na médios, variação. eu não é? detesto Por os exemplo. médios que estão sempre a andar para todo lado. Por exemplo, Pá, O médio parado dentro da caixa. quando olhamos, por exemplo, mais até, pode-se fazer com todos os sistemas, é evidente, mas quer dizer, quando falamos mais, por exemplo, de um sistema 4-3-3, que joga ao 4-2-3-1, os dois médios interiores, ou o médio interior e o 10, muitas vezes estão metidos em Pequenas pockets, caixas, não é? né? Em pockets, estão metidos entre, por exemplo, o central, o lateral, o extremo e o médio contrário, o médio da equipa que está a defender. E muitas vezes é só deixar estar. A equipa que fazia melhor isso nos últimos anos foi o City. Sim, sim, Era a sim. equipa que fazia melhor isso com o Bernardo, com De Bruyne, com Foden. Ou seja, Quase como se fossem umas janelas de uma casa, não é? Eles estão sim, ali, eles tipo, estão não saem metidos dali. Aliás, era como estar aqui assim, o copo, isto, assim, ou seja, estarmos... Nós víamos aqui isto, não é? E eles estão aqui. E não se mexem. A bola anda aqui e eles deixarem estar quietos. Até que a bola chegar lá e só com um movimento curtinho, a bola entrar. E a partir daí, cruzamento. E depois preencher a área que os jogadores estão no lado contrário. Que o extremo está no lado contrário, com o ponta de lança, com o médio podia estar no outro pocket ou já estar mais na zona central. Sim. Isso depois é só o ter a paciência para esperar pela bola. Tem que haver sempre alguém correr... que faça esses movimentos por eles, não é? Ou seja, que consiga abrir o espaço no momento certo. Não, e eles fazerem-no de vez em quando. Sim. Eles fazerem e não receber. Sim, e não não receber. receber. Obrigado a linha defensiva. Obrigado a desajustar a linha defensiva. E 10, a bola vir para cá. O City faz isso, o Arsenal faz isso. O Barcelona fazia isso, mesmo com as equipas que jogam com o bloco baixo. Há muita tendência... Temos que jogar por fora. Temos que jogar por fora. E é verdade, algumas vezes é verdade. Mas é preciso ter lá gente por dentro também. É preciso ter gente por dentro E para os jogar por lá distrair também. e jogar por lá também. O jogar por lá não significa que seja jogar por lá e encontrar sistematicamente o jogador que está no pocket. Ou seja, muitas vezes, e especialmente, por exemplo, o jogador que está no pocket do lado da bola, quando a bola está a ser jogada, trocada, e ele não toca nela, e faz um movimento para arrastar um médio centro com ele, ou para arrastar um central com ele, quando a bola vem para trás, por exemplo, para o médio centro ou para o central, o City mete os centrais praticamente nos últimos 25 metros, não é? Mas para o médio centro, os jogadores do lado contrário, quando a bola vem um bocadinho para trás, a tendência natural das equipas é virem um bocadinho também para cima. Mesmo que seja poucos metros, por menos até a bola parar. E aí sim não é? ataca-se a profundidade. Não é? Claro. Mesmo que seja com pouco espaço. Sim, mesmo que seja uma diagonal curta ou uma Mesmo coisa... que seja, claro. Agora, isso exige duas coisas. Exige que os movimentos sejam feitos, neste caso, por exemplo, o jogador que estava no pocket contrário, com o extremo do lado contrário, com o lateral do lado contrário, a romperem todos para dentro. Exatamente. E apesar de irem romper todos, só um é que a vai receber. Claro, não é? claro. Agora, os movimentos uns são para distrair, outros são para E às receber. vezes mesmo o movimento da bola, não é? Tipo, se o jogador está no pocket, às vezes tocá-la lá e receber outra vez, Claro. só esse facto da bola está sempre a entrar na tua estrutura. Quando estás a Estás defender, sempre a chateia-te. obrigar o adversário a Tipo, tu a defendeste, vês essa bola sempre a entrar na tua estrutura e a sair, Isso mesmo. começas-te a chatear. Tipo, E quando obrigas a linha defensiva a subir e a descer Por isso é que constantemente, a certa altura não por isso é que quem defende se deve compactar dentro para obrigar a jogar fora, porque depois
O City agora não, porque tem o Haaland, mas antigamente as equipas compactavam mais dentro e deixavam jogar fora, mas depois o City tinha muita facilidade num contra um, não hoje em tinha dia tanto vai em termos de fora e ele cruzamento, marca já bem tem. mesmo, pois. Né? Mas a grande questão é que depois a técnica do jogador que a recebe, quando está, e a capacidade de meter a bola em pouco espaço entre a linha defensiva e o guarda-redes. Mas tem que ser feito, porque senão o jogo acaba por andar sempre em U. Ou seja, acaba sempre por andar de um lado para o outro. Aquela- e a O bola Mister não rola. defrontou a Espanha, Que é não aquela é? A posse de grande bola Espanha. que os adeptos às vezes desviam, não é? E as essa é aquela- as essa. equipas basculam, Essa. não é? Por exemplo, há outras coisas que, mesmo uma equipa que... O City, voltando aqui um bocadinho ao City, que era uma equipa, por exemplo, com o Agüero, com o Sterling, com o De Bruyne, falso 9, por aí fora. Estes jogadores, quando depois recebem a bola em condições para centrar, o que se tem que pensar é que tipo de cruzamento eu vou fazer. Não vou fazer um cruzamento fora da área, como para o Haaland, vou fazer quase um passe. E depois ter outra coisa que hoje em dia fala-se muito, mas que é importante. Vamos ocupar as zonas de finalização, claro, que vamos, isso não custa. Vamos correr para dentro da área. Não, vamos correr para dentro da área, Com mas critério, ocupá-las, com critério, ocupá-las de maneira em zonas diferentes. Ou Por isso seja, acha que que deve estar Porto definido para fazia cada isso. eles, jogador. não Está bem, estejam, o Porto. que eles não estejam na mesma linha O para Mister acha receber que a deve bola. estar definido para cada jogador ou deve ser algo Não, não acho que... que se deve ser tomada a decisão no há momento? uma regra, deve haver uma ideia que é o último jogador, se eu cruzo da direita para a esquerda, os jogadores que estão, seja o médio interior, seja o 10, Extremo seja o contrário. ponta de lança, o extremo contrário, o lateral, o último a fazer o movimento deve estar a olhar para aquilo que os outros fizeram. Claro. Não é? E ocupar Ou seja, o espaço o que falta, que eu não é? devo ocupar é, ok, devo ocupar a zona do primeiro posto, devo ocupar a zona central A zona que e a falta, zona não é? do segundo posto. Agora, as linhas onde eu ocupo Sim. é que devem ser diferentes. Se eu estiver numa linha reta, Claro. E olhar para o homem que tem a bola, não é? Para o tipo de olhar cruzamento para que o ele vai fazer, lá está. Olhar para o homem que Sim, tem a mas bola nós e, acima de tudo, falámos sobre o isso homem que aqui. tem a bola olhar para onde é que os outros estão. Nós falámos sobre não é? isso aqui na altura do Mundial por causa do Cucurella, que ele metia sempre aquela bola rasteira e aparecia sempre lá alguém. Sempre. E Era esta, certinho. e esta semana tens no O jogo primeiro gol do Chip- Messi, o primeiro gol do Messi, não sei se contra... Aquele passo atrasado. Aquele passo Passa atrás atrasado. do lateral sim, sim. esquerdo. E este É uma jogo coisa que agora- no Barcelona faziam 500 vezes. É, ele fez Este jogo dos 5 5 violinos, viste o Nel, faz muito bem, o Rafael Nel acabou por fazer bem esse movimento de, no momento, eu não sei quem é que tem a bola, não sei quem é que cruza, não consigo estar aqui a precisar, eu acho que é o Eugénio Catá. É aquele lance em que ele falha a bola, não é? Não, o gol dele. Ah, o de cabeça? Sim, ou seja, ele inicia no centro da área e depois ele percebe que vai haver espaço nas costas do, E vai para o segundo do posto. segundo central e começa-se a deslocar. Eu até acho que ele demorou demasiado e depois já teve que ir lá de peixinho. Ou seja, só Mas vi o Só Nel vi é o perspicaz muito dentro mas ele, da área. ele, Dentro da área, ele- super ele- perspicaz. Posso, uma pergunta já agora para também atiçar um bocadinho isto. O Mister treinou Lietzen. Não é? Estamos a falar aqui de movimentos dentro da área, se calhar dos melhores dos últimos tempos em Portugal a fazer. era intuitivo. Era muito intuitivo. Era intuitivo. Se o Mister tivesse o Lietzen e o Soares, quem é que jogava? Jogavam os dois, porque o Lietzen não sabe jogar sozinho. Ok, jogava. E o Soares é um avançado que Eu acho que o Soares joga Na complementava altura, quem é que jogava próximo dele? Do Lietzen? Do Lietzen? O Lietzen jogou com... No meu tempo, jogou, quando começámos, jogou com o David, primeiro, depois o David saiu, depois tivemos Alexandre, o Yannick, depois Postiga. Silva também fez parte, mas O não Silva sei. foi muito pouco tempo. Foi pouquíssimo. O Silva jogou pouco. Foi na época que eu entro, em 2005, 2006, a minha primeira época, que entrou em setembro, se não estou em erro. Setembro, outubro, uma coisa assim de género. E o Silva jogou pouco. O Lietzen jogou sempre, chegou a jogar o Lietzen e Vukcevic, porque o Lietzen, por exemplo, em 4-3-3 era um jogador que não, ou seja, sem companhia ao lado, não se relacionava. Não era um jogador forte E do acha ponto que é de vista porque ele morfológico, mas era um jogador forte do ponto de vista da Ele se calhar agressividade. precisa Mas que tinha que ter outros alguém para combinar. se mexam. Tinha que ter alguém para combinar. E para ele próprio se mexer mais. Ou seja, ser mais referência não era o dele. Não era o dele. Mas ele e por era- isso nós jogámos sempre em 4-4-2. Mas ele era realmente diferenciado nessa Muito. questão da área. Muito. Na área era E intuitivo. tecnicamente era bem melhor do que aquilo que Claro que era. lhe queriam fazer Marcou parecer. grandes golos, pá, marcou grandes Pá, eu golos. não sou maior fã, mas atesto tudo o que vocês estão a dizer. Mas, é pá, o Soares para mim é, ao pé do Lietzen, mete o Lietzen no chinelo, pá. Para O mim. Soares é muito bom jogador, é um jogador diferente. Mas É um cara, jogador- tens um avançado eu que acho tenha que é marcado difícil tanto dizer Sporting nos isso últimos dos anos sem ser o números. É pá, Guilherme. sim, os Eu acho números, que quando há os números números, contrariam eu abruptamente posso- o que eu estou a dizer. Pois é. Soares Pá, também o está- Soares- Mas isso é um Mas tu não padrão gostas de Sofia números, Oliveira. tu não é? gostas de números. Isso é um padrão Sofia Oliveira. Eu gosto O ideal é eles de... marcarem 15 golos. Eu não é? acho é que os números não podem atestar a tua opinião, estás a ver? A tua opinião não porra. pode ser Tá baseada bem, mas- pá, em quem é que marca mais Mas, e menos. mas eu acho que é Não, algo. e não é Eu acho que possível depende dos comparar, não é números. possível comparar, Se os números na minha forem opinião, 35 só- golos. eu acho Sim, mas que o Soares podem- na primeira época também faz 30 e tal golos. Mas eu acho que os 35 golos do Lietzen não são os 35 golos de agora. Ah, porra. Não, porque. Não, mas eu nem acho que, Eu acho que é a comparação dos números, primeiro um que tem um trajeto no Sporting
desde tem um trajeto uma história. praticamente de 10 anos. Sim. O Liatzen acho que deve chegar em 2003. 2003, 2004 e fica até 9, 10. Pronto, tem 7 anos, vai Sim, para o Porto, sim. depois vai ao Brasil e volta ao Porto, uma coisa assim. Ou seja, tem 7 8 épocas e meia, anos, 7 épocas e pronto. meia. 7 épocas e meia. E o Luís Soares que chega agora, que vem de um contexto que é um contexto diferente, que é a segunda divisão espanhola. Agora, para mim o Luís Soares, aliás, eu acho que Portugal está, os grandes têm, na minha opinião, há características diferentes. E este menino aqui? Do? Já o treinou? Já Tem uma treinei na opinião ponta de lança. diferente. Ou seja, todos nós conhecemos, mas treinar o jogador é uma coisa completamente diferente, não é? Opa, Não, e se há jogador, desculpa interromper, Sofia, mas se há jogador que eu acho que pode dar, há bocado Coisas estamos a que falar o Porto não tem, não é? metamorfoses do Porto, recursos que o Porto talvez às vezes no seu jogo precise para não ficar muito monótono. Está aqui um exemplo de um jogador que pode trazer isso, não é? Pronto, é uma debilidade que eu tenho. Como o Moutinho, são jogadores muito parecidos. Mas só para finalizar, para finalizar um bocadinho a questão de... Eu acho que, por exemplo, o Soares, do ponto de vista de referência para jogar com um ponta de lança, é melhor jogador é um jogador diferente do Liatzen, é um jogador mais capaz para fazer isso. Agora, também pode jogar com dois. Eu não tenho a mínima dúvida que o Luís Soares pode jogar com dois. Eu acho que o Luís Soares, um Ele grande chegou a jogador, jogar com o Ioannidis. como mais jogador também. É o melhor jogador do plantel Benfica, na minha opinião. Adoro. Na minha opinião. Gosto muito do Pavlidis. Acho um jogador, se olhar só para os golos, pois se calhar não vai deixar o mesmo. E não é? mesmo Agora, assim ele marca Agora, bastante. O que é que se passará ali? não tenho visto tanto. Parece-me um jogador do ponto de vista técnico muito evoluído. Parece-me um jogador ainda à procura do seu espaço, da sua adaptação a este Mas tipo eu acho que ele, de- se continuar de assim, jogo. ou seja, se isto continuar a ser o rendimento dele, pronto, Não será suficiente para acho que o jogar no Rafa vai Benfica, jogar né? mais vezes por dentro e ele vai ficar no banco. Eu vejo a jogar mais ou como médio interior ou como 10. Eu não o vejo a jogar por fora, não acho que tenha capacidade para jogar por fora, não me parece Não um tem, jogador não tem. rápido, um jogador 1 contra 1. Mas nem muito costas para a baliza também. Nem muito costas Pois. para a baliza também. Agora, hoje em dia, mesmo os médios centros têm que ter essa capacidade. Quando se metem a jogar entre linhas, quando se metem nos pockets, têm que ter a capacidade de jogar de costas Mas para, eu acho que ele, para a linha adversária. ou seja, eu acho que ele sofre um bocado, e ainda nem falámos do Ang, mas eu acho que ele sofre um bocado na Eu questão não vou da- esquecer. quando recebe de costas, eu acho que ele sofre um bocado. Deixa-me só deixar mesmo claro que esta água de coco é nojenta. Tipo, eu não sei como é que tu bebes isto. Pá, então não me roubes, meu, não me roubes. Pá, eu Não me roubes. Mas é experimentei isto, boa. eu experimentei isto, eu preferia que me tivessem amputado o dedo mindinho. Não me no pé. roubes. Isto é nojento. Pá, esta é a melhor tasca do mundo, tem uma água de coco, meu. Qual é que é a tasca em Portugal tem água de coco? Não, eu, Nenhuma ainda gostava- bem. eu não é? queria era saber quem é que pede água de coco numa tasca, ou seja, só mesmo uma pessoa com sangue azul. Não há outra hipótese. Só alguém que faz Bebe férias no Soltreia. Podes Só há aqui uma Troia. pessoa de Cascais e não sou eu, nem vocês os dois. também falar Nem do- eu. Eu sou de Lisboa. Olha, Pois é, de Lisboa. Nascida e vivo ali nos criada. arredores, mas Nascida vai, e mas criada. Estou lá a convivo viver muito. porque... Isso. Por causa para fugir um bocadinho da confusão da metrópole. Mas sim, estava a dizer. Não, estava a dizer que o Sudakov, pese embora seja um jogador que eu acho que devia jogar mais vezes de frente para o jogo e não receber de costas, etc., como disse o Mister, em muitos jogos, ainda para mais na Liga Portuguesa, em que as outras equipas se fecham, etc., claro que vai acontecer momentos em que tu vais receber de costas e que tens ali espaços curtinhos para te conseguires, para te conseguires, não sei, desenvencilhar, sim. Agora, eu acho que a própria falta de confiança do jogador falo parecer ainda pior nessas circunstâncias. Se tu fores avaliar a primeira parte para a segunda parte agora do jogo do Benfica frente ao St. Gallen, na segunda parte ele já meteu muito mais a recepção orientada quando recebia a bola de costas, porque começou a ganhar alguma confiança no jogo, pá, em tocar a bola. O Benfica também teve mais bola na segunda parte, posses mais prolongadas, e ele já começou a meter um bocadinho mais isso. Na primeira praticamente não conseguiu fazê-lo. E, por exemplo, se calhar com outro treinador qualquer, ao intervalo tinha saído logo. Percebes o que eu estou a dizer? Percebo. Eu acho Ou seja, que a cena de tu acreditares ou de ires tentando dar confiança a um jogador que para ti é importante, depois mais à frente podes ir tirar, ou não sabemos, mas podes ir ou não tirar louros disso. Quando tu não acreditas no jogador, à primeira... Claro, isso Mas aconteceu o muito no nível, Benfica. o isso nível de aconteceu muito no rendimento Benfica. exigido no futebol atualmente acho que vai fazer com que o Rafa jogue por dentro, por aquilo que dá em termos de rendimento ao jogo, Prestiani de um lado e Sheldrup do outro se não sair. Acho que será isto o 11 do meio campo à frente, será isto o Benfica, o Pablo obviamente também se não Mas sair. o Sudakov em Na muitos frente jogos pelo Duran. pode fazer parte do duplo pivô E eu do acho que o Benfica. Sudakov contra equipas que defendem muito, muito baixo e que são menos exigentes talvez do ponto de vista defensivo e mesmo até nas transições, que há equipas em Portugal que passam o jogo todo tão longe da baliza Sim, dos que nem três fazem grandes que quase depois nossa, na transição vão bolar com 2 ou 3 jogadores. Sim, não. Mas quem é que puseste no meio?
Aí o Sudakop, eu acho que vai jogar o Rafa como deixe o seu Sheldrup e para este ano e ficarem. Sim. E atrás os outros E dois? atrás é o Austin e o Manu, ou o Leandro Barreiro, ou o Rijo, alguém vai ser. Acho eu, talvez será isso. Também porque o Rijo não pode ser um jogador das duas uma, tu vendes, tu não podes tê-lo cá uma época inteira sem nunca calçar, não? Ele vai ter que ir jogar alguns jogos. E nos jogos grandes eu acho que ele é importante, por aquilo que dá nos duelos, por aquilo que dá na sua agressividade, pela forma como recupera muitas bolas. Acho Ele que foi melhor em contextos mais, também é importante, mais adversos. transições, mas acho que o Sudakov contra equipas de blocos, equipas que metam menos medo, digamos assim, pode jogar como São 80% assim. dos jogos da Liga, não é? Já não são. Por exemplo, tu hoje em dia vais a um Famalicão, vais a um Gil Vicente e aquilo já exige do ponto de vista defensivo, as equipas já são mais atrevidas. Sim, mas eu não acho que o jogador terá que ter fazê-lo acreditar, como é evidente, o mudá-lo, o fazer adaptá-lo a certas determinadas circunstâncias do jogo e do contexto competitivo onde está inserido. Mas eu acho que é um jogador que do ponto de vista técnico não deixa dúvidas a ninguém. Depois é a forma como se vai desenvolver, como vai crescer noutros aspectos do jogo. No momento da transição, no momento da agressividade. É que supostamente quando se tem um jogador desses também se está mais longe de perder a bola, não é? Certo, é o jogador. Ou seja, podes na ver... primeira parte do Santo Gala não foi tanto, porque lá está, jogou praticamente muitas vezes de costas, o próprio Marco referiu isso. Agora, eu acho que é um jogador com qualidade, depois depende muito, parece-me que o Benfica, claramente, e falámos do Porto um bocadinho, o Benfica parece-me claramente uma equipa que vai adaptar um 4-3-3 ou um 4-2-3-1 como sistemas principais. A questão de ter Pavlidis e Duran para poder jogar com dois, veremos o que é que pode fazer em alguns jogos. Depende muito da dupla de pivôs, depende muito dos médios centros. Mas ter esses dois não obriga um bocadinho a jogar com os dois na frente? Se jogarem com os dois na frente pode acontecer. Agora, muda um bocadinho a dinâmica, vai depender muito dos jogadores que joguem por fora. Por exemplo, eu creio que Sheldrup, do ponto de vista técnico, nunca deixou muitas dúvidas. Creio que evoluiu do ponto de vista defensivo. Obviamente que para alguns jogos, eu também acho que em Portugal, pela diferença de potencial que há nas equipas, em alguns jogos, que é possível jogar com dois pontas de lança claramente dessas características, tendo em conta quem vão ser os médios centros e quem vão ser os jogadores de fora. Mas eu acho que o Benfica não tem Pavlidis, 6 de nível Benfica, sabes? Pavlidis... Já querem um palhinho. Sim, o Benfica parece-me... Manu pode ser o jogador que tenha mais características, ou Barrenetxea, o jogador que tenha mais características para jogar como médio centro fixo. E o Palhinha? Não, sim. Eu estou a falar dos que têm. Sim, estou a falar dos que têm. Não suponhamos. Agora, parece-me uma equipa mais talhada, na minha opinião, para poder jogar em 2+1, pelas características dos médios, se não forem esses, na minha opinião. Por exemplo, o Manu sentiu imensas dificuldades a jogar como 6 posicional. Agora contra o Santo Gala, ou seja, ele jogou muitas vezes, porque o Benfica, é 2+1, mas às vezes na construção é 1+2. Certo. O Manu estava baixo. Isso muda muito. E o Manu estava baixo. E o Manu é um bom jogador, não digo que não, mas ele não teve os recursos necessários para, pela forma como o Santo Gala estava a pressionar, através do passe marcar realmente diferenças, mas sabes? No Vitória não jogava assim, não? No Vitória onde cresceu não jogava dessa maneira. Ele começou a centrar... Mas aquilo é aquela conversa... Eu acho que o Manu a central podia chegar a um patamar que eu acho que ele não pode chegar como médio. Mesmo que eu acho que o Manu seja útil como médio. E acho mesmo, sinceramente, acho que é um jogador que tem espaço para crescer nessa posição. Vamos ver também como é que ele se comporta com o Austin ao lado, que eu acho que é diferente. Claro, quando jogas com um jogador que sabe tudo sobre o jogo. Só que eu acho que o Manu não é aquele jogador que... Sei lá, sabes aquele 6, tipo, este rapaz... Se jogar a 6, tu sabes que a bola chega lá e a bola vai sair jogável, seja um passe mais arriscado, seja um passe mais confortável. Mas a bola sai dali quando tem que sair, sabes? A questão do timing. É uma coisa que só os médios é que têm de uma forma às vezes mesmo bonita, que é, eles sabem exatamente o tempo que têm que reter para depois soltar. Se calhar o adversário chega-se um bocadinho mais e só aí é que ele solta, estás a ver? O Manu eu não sinto que tenha isso. Não se podem jogar só com jogadores assim porque alguns não consegues encontrá-los, não é?
Benfica Não, procurou como é isso. óbvio. Eu lembro que o Enzo, quando Mas olha começou lá, a ver mas tu vídeos estás a do falar Barreira do Chega, parecia Palhinha. isso. O Palhinha não era nada disso. Não é nada disso. O Palhinha é um tipo Mas que tem vai... muita capacidade e tem no campeonato Tem outras português, características. no Tem campeonato outras português vai características, conseguir. mas não Sim, depende distingue do que por o- isso. depende do que os treinadores querem. O Ant distingue-se por essa capacidade Mas pode que ser ele o tem. Washington a fazer isso. O Washington consegue fazer Mas perfeitamente. o Washington não é 6. Não, mas Benfica pode teve fazer isso. Não, na isso não construção. parece-me mais um 8 ou para jogar como duplo pivô. Mas pode ser na construção. Agora, parece-me. O Vidinha e a também questão, não sei. a Sofia tocou num ponto que eu acho que isso é uma dinâmica normal e natural dos sistemas, que é quando jogo 1+2 ou em 2+1, muitas vezes transformo em 1+2, como o contrário. Como o contrário, quando jogo em 1+2, transformo em 2+1. Ou seja, isso tem a ver da maneira como eu quero atrair o adversário, como quero criar um fosso entre a linha média e a linha defensiva do Como é que o adversário, adversário defende? como é que o adversário defende, se me vai perseguir ou não, tentar colocá-los de alguma maneira em linhas diferentes para que depois possa. Se às vezes falamos muito do losango entre o médio-centro e os dois centrais e o guarda-redes, como o Porto faz, às vezes podemos fazê-lo também entre os dois interiores e o ponta de lança, deixando os extremos abertos para obrigar a atrair os centrais da equipa adversária e para depois poder ter espaço nas costas deles com Foram os só extremos. coisas que o Benfica não fez perante o adversário que Agora, pressionava como louco. Há Benfica não se mexia. muito. Pronto. E voltando aqui também um bocadinho, e não quero fugir daquele tema. Não, até a Sofia não vai deixar. A Sofia Exatamente. A questão do Benfica em relação aos três grandes, falámos do Porto, é aquele que se calhar que está numa situação mais débil em termos estruturais e que isso muitas vezes possa passar para dentro também. Ou seja, tudo aquilo que se vive à volta, Que se sente, não é? que se sente e que se vive à volta, que possa passar para dentro. Depois, o facto de ter muitos jogadores que ainda não estão e que vão fazer parte do plantel e que não jogaram este jogo, e não estou aqui a querer justificar nada, estou apenas a constatar. Sim, o Sheldon, Por exemplo, o próprio Duran, que O chegou há Dedic, pouco tempo, por exemplo. Dedic, que também não estava. Num jogo deste é importantíssimo. Tomás Araújo, que não estava, o que obriga o António Silva a jogar nestas condições, sabendo que vai sair, que é algo um bocadinho pronto, Contra a natura, não é? contra a natura. E impensável, às vezes, num clube desta dimensão, passar por estas situações que não são agradáveis, nem para o próprio jogador, o nem Tiago para Gouveia nada. foi um dos primeiros a saltar do banco e, entretanto, já está a caminho do México. Está uma situação difícil. Depois, claro, se mete em ano de Mundial, com os jogadores a chegar mais tarde, com o mercado a fechar mais tarde, a esticar, tudo isto... E é diga, para começar mais cedo. O Sporting assumiu isso de outra maneira. Ou seja, precaveu-se, tinha as coisas mais, do meu ponto de vista... Estruturadas. Mais estruturadas, mais pensadas. Ok, vou comprar porque sei que vou vender. Sei o que é que falei com os jogadores e sei que vou vender. Morita já tinha saído, Human ia sair, Trincão acabou por sair também, e o Sporting foi-se antecipando. Pode provavelmente sairá também. Ou seja, o Sporting foi-se antecipando. Com algum risco, se calhar em caso de alguns não saírem, ter que ficar, mas foi o fazendo porque... E isso, do ponto de vista... comunicacional, do ponto de vista daquilo que se transmite. Do dia-a-dia. Transmite-se uma organização e uma consistência em termos organizativos que passa não só para fora, mas passa para dentro também. Que há aqui uma consonância entre a equipa técnica, o staff, a direção, do que é que se quer. E isso acaba por trazer benefícios e estabilidade. O Sporting, do ponto de vista do jogo, também me parece que vai ser estável. Sim. Também. O Sporting, por exemplo, normalmente começa a pressão também, por exemplo, normalmente com os dois homens da frente, Eu não gostava normalmente da forma como o com o Sporting 10, defende. com o 10 e com o ponta de lança, tem, como nós lhe costumamos chamar, os gatilhos de pressão muito bem trabalhados. Onde é que está a bola, que os jogadores às vezes o adversário tem, Eu acho que momentos a tem. O Dumbia vai acrescentar isso Tem na essa pressão. capacidade de Chega o mais fazer. à frente e Mas há mais uma à- mudança de perfil físico, talvez, de algum... Também, Há uma também. procura de um Com- perfil mais com- físico. Se bem que, por exemplo, Dumbiá, falava-se disso do o outro médio centro Trincão, que veio o do Trincão era Timira, que veio um do Betis. monstro. Diz, desculpa. O Trincão era um monstro em termos Competitivo, sim. defensivos. Era. super Trabalhava bem, abnegado. trabalhava Sim, não é aquele o Salazar jogador, dá-te o isso, protótipo o de- Salazar dá-te Também isso, te dá, mas o também te Trincão dá. também já tinha. Mas eu acho que com o Dumbia Mas as vais coisas comprar mais mudam, bolas muitas à vezes frente. não mudam só, vamos lá ver, as coisas muitas vezes não mudam só por questões desportivas, ou seja, por questões de claro. técnica e tática. Claro. Mudam também porque o jogador tem Ciclos. o desejo de... São ciclos, o jogador tem os desejos de sair, o clube entende que do ponto de vista financeiro vai ter uma rentabilidade importante, o jogador vai melhorar as suas condições, mesmo que seja para campeonatos diferentes e que se calhar não era aqueles que perspectivava,
mas que depois foi Isso o que aí se veio deu. massacrar um bocado as equipas grandes portuguesas, no sentido em que eu lembro que antes ou havia um mercado dentro da Europa, os jogadores realmente saíam para dentro da Europa, ou então os jogadores não saíam. E hoje em dia, com a vinda dos Arábia mercados muda isto, periféricos, claro, a Arábia muda isto. as carreiras não têm fim, não é? Muda isto por a questão financeira. Não, e a questão há financeira- volta como dar. Para os jogadores e para os clubes. Sim, sim, sim. Imagina, E tu para os consegues treinadores vender também. o Pote Nós por tomamos 30 milhões e decisões. o Trincão por 45 ou 50, pá. Mas eu não me lembro de uma equipa... Ganhou vida, Não, diz. ganhou vida por causa da Arábia. Ou seja, o Pote hoje em dia não sairia, talvez na forma que está, talvez não saísse para condições melhores que a do Sporting, a não ser o outra campeonato coisa, da Arábia. João, Ou seja, e poder-se ia tornar um Não, problema não ia para o receber mais, plantel. sim. Porque imagina, tu não podes ficar com o Pote, e qual é que era o lugar do Pote? O Pote é um titular do Sporting. mas isso é que a Arábia também veio trazer, Certo? de bom e de mau ao mesmo tempo, que é de bom para o jogador. Dá-te um escape. Exatamente, ou seja, o jogador tem capacidade de sair para condições salariais melhores quando está na fase descendente Mais da carreira. difícil, Isso nunca sim. aconteceu. Sim, Ou seja, sim, tu não sim. conseguias sair para condições salariais melhores numa fase descendente da tua Mas carreira. Isso aí, pá, veio quase tornar as carreiras infinitas. Sim, as mas carreiras não acabam. eu não me lembro de uma renovação de ciclo tão Foi evidente nos acentuada. últimos anos numa equipa de saída de tantos jogadores importantes. Diamandé foi em todos os setores. Diamandé, exatamente. Foi em todos os setores Ou seja, jogadores fundamentais, não é? Mas e é verdade que vamos ver. Ou seja, é arriscado de um certo ponto de vista, Tem algum mas risco, porque mostra é uma que o mudança Sporting, muito- tal como já mas tinha mas foi acontecido uma com a saída coisa- do Gyökeres, etc. O Sporting já Mas tinha aí um era um plano. jogador, não é? Sim, mas já tinha um plano. É diferente. Ou seja, é um jogador de uma importância tremenda, mas era era um um jogador. jogador. Não, mas já tinha dado indicações que o Sporting tinha plano para as posições, não é? Essa para mim é a saísse. questão. Isso aí, sem Agora, dúvida. para mim é super Até arriscado, porque as super fechou arriscado. super rápido. Antes do Mundial, o Sporting já tinha praticamente todas as posições Certo. fechadas, e as que não estavam fechadas estavam palavradas, Certo. pelo menos. É o caso do Altimira, que demorou ali um bocadinho mais, era um jogador com mercado. Mas o Sporting não tem falhado na substituição dos jogadores importantes. Mesmo tendo falhado uma outra coisa no que diz respeito a jogadores com outro tipo de custos também, não é? O risco do valor. Pá, se tu reparares, o Gyökeres é bem substituído. Agora percebes claramente que o Altimira é um grande jogador, não é preciso ver mais jogos. Já percebeste? É um grande médio. Não podes gostar mais ou menos em relação ao Ilman. Mas é pá, a escolha foi bem feita, Mas o percebes? Mundial em Portugal também vai E o fazer a Sporting diferença. não tem Claro. gasto muito dinheiro e falhado redondamente, não tem acontecido muito. É o que eu estou a dizer. Pode agora acontecer com a responsabilidade da contratação de 20 milhões do Ibrahim Abak, que vamos ver o que é que acontece, mas 20 milhões é muito dinheiro para um central. Sim, sim. Sim, mas Principalmente já é um internamente. padrão, que lá dá, comparativamente com o passado, já é um padrão para os clubes portugueses comprar por esse valor. Sim, os 20 Eu milhões tinha são aqui os novos apontado 5. nisso que era quando o Mister treinou cá no futebol português. Já passaram muitos anos, Sim, não, mas mesmo. Já é quase o tempo da outra senhora. Mas de qualquer das maneiras. Mas mesmo de qualquer das mas ainda há maneiras- pouco tempo, se formos olhar para a fase em Sim, que. não há. Hoje em dia os 20 milhões já parece um número. Já é São um. os 5. Ou seja, os 20 milhões era quase um número que se vendia naquela altura. Exatamente. Já era um O bom Nani foi por negócio. 20, o Nani foi por 25 milhões. mas não, para se o nós Real Madrid. contratávamos Eu lembro quando se jogadores aos contratou o grandes- Elias. Lembra-se quando o Nani- Sporting contratou o Elias, pá, e porquê? Pois 8 foi. milhões, que foi a contratação mais cara. Mas não se Nani, contratava. Aca, português mais subvalorizado de sempre, na minha opinião. Jogador português. Não se contratavam jogadores quase sequer aos grandes campeonatos da Europa com duas tretas. Era campeonatos periféricos, tinha que se andar a sim. descobri-los debaixo de uma Sim, pedra. era mais fácil o Betis vir buscar um jogador ao Sporting do que o Sporting ir buscar um jogador ao Betis. Claramente, e a forma como. Sim, um jogador com 40 jogos. O Altimira jogou quase 40 jogos Isto no tem Betis. a ver com prospeção, tem a ver. E isso acho que é. O que estávamos aqui a falar no fundo é que o Sporting faz algo que Tem um pode plano. tem um plano, Eu acho que foi que que os- pode ter algum risco. Como é óbvio que estamos a falar de uma mudança estrutural Mas o que é que muito não tem grande no em dois futebol? anos, mas muitas vezes manter também é um risco. Porque existe um desgaste. Né? Renova a sede dos jogadores, não é? Já A dizia vontade. a história que se conta, não é? Muitas vezes é aquela história do Sir Alex Ferguson, não é? Que isto de vez em quando há que mudar 3 ou 4. Ele tinha esse poder, não é? Ou seja, antes que mudassem a ele mudava logo 3 ou 4 ou 5, o que fosse preciso. E de vez em quando é preciso isso. É preciso isso, porque é preciso outros estímulos. E muitas vezes, porque é que não se fazem? E não tem a ver que o jogador não tenha dado rendimento ou que ainda não possa dar rendimento. Tem a ver com a circunstância. E que muitas vezes não se fazem, infelizmente, para o clube e para os próprios jogadores e para o treinador, independentemente até das relações, não se fazem porque não há capacidade financeira para o fazer. E isso muitas vezes acaba por criar Mas criar imagina, problemas, Mister, não é? o Benfica tem feito grande ciclos investimento. novos atrás de ciclos novos todas as temporadas e a coisa nunca funciona porque eu acho que também não há essa estabilidade, Certo, não é? mas não me parece que haja, da minha opinião, daquilo que tenho visto, não me parece que haja, à parte dessa estabilidade estrutural,
e social também. Sim, E sim. social também, do próprio clube. É que ser o Benfica tem coisas muito boas, mas depois também tem coisas muito más. Evidente. Parece-me claramente que não está concebido uma ideia clara daquilo que se pretende. Também O que, acho isso. o que é que eu quero? O que é que eu quero? Como é que eu quero jogar? Que treinador quero contratar? O que é que eu lhe vou poder dar e o que é que ele vai ter que fazer com isto? E o Sporting, na minha opinião, tem isso. Tem, Sim, sim. obviamente agora vai ter, digamos assim, a primeira época em que já não está lá nada Amorim. do Ruben. É? Que se construiu com mais gente, obviamente, mas que já não está lá nada. Mas há uma ideia clara entre aquilo E que o Rui é a não teve forma medo de de jogar que assumir. o Rui quer para a equipa e aquilo que foi falado Mas eu fiquei e surpreendida, estruturado não sei, em entre eles. relação ao Parece-me Mister. isso Mas eu parece-me fiquei claro. surpreendida com os jogos que já vi do Sporting esta pré-época, aliás, porque eu não estava à espera que, tendo em conta o tempo que passou e não querendo, obviamente, como disse o Mister ao início, dar imensa importância à pré-época, porque acho que não faz sentido, mas eu não estava à espera de um entrosamento tão notório já na equipa, com tantos jogadores novos e com tantos jogadores que se estão a conhecer até do ponto de vista pessoal, não é? Do dia-a-dia, do cotidiano. Eu não estava à espera de ver certas coisas que se passavam com os outros jogadores já acontecerem, a espaços, mas já acontecerem nas dinâmicas E coletivas. tu só tens dúvidas numa posição, Sofia. Tu neste momento no Sporting, a dúvida é quem é que será o extremo esquerdo. E o lateral. Se será um jogador... Exato. Sim, O ala esquerdo, o lateral esquerdo. Porque saiu Mangas. sim. Não, mas se o Maxi não sair, Desculpa. será o dono da lateral esquerda. Não, estou a falar de quem? Não, é o Fresneda que vai jogar, o Maxi À vai direita. jogar à esquerda, os centrais vão ser o Euremabá e o Gonçalo Inácio quando estiverem bem, até lá. Fresneda à será direita, o Maxi à Quaresma, esquerda, sim, será o sim. Quaresma e o Inácio. Depois o À esquerda, na Dumbiá. Quem é que joga à É frente? isso, é a única dúvida, Pois. porque Jogos é o grandes, joga o Dumbiá e Dumbiá. o Altimira e depois o Zalazar à frente. É verdade? Vais E ver. depois é o Soares na frente, o Jenny Katam será titularíssimo também à direita e a dúvida é quem é que joga à esquerda. Cuidado com o Luís Guilherme. Não, mas não vai ser titular. À frente do Katam não é hipótese, não há jogador neste momento. pode Há jogar poucos à esquerda, jogadores, né? só Pode se jogar à jogar- esquerda. Há pode poucos jogar- jogadores do pode campeonato. jogar- Pá, pode mas jogar isso um é com o uma pé coisa, trocado pá, e outro com o pé- ainda bem que tenho aqui Mas um é melhor à treinador que direita, vai não. poder responder a esta pergunta. Que é, Souber. por que raio é que há jogadores que façam o que façam, jogam sempre? Porque o nível de rendimento é altíssimo. Não é nada. Oh puto, o Geni há N jogos já em que passou o para Mundial, uma Sofia, ação já passou o incrível Mundial. faz 300 más. E define mal mas eu acho 300 que- eu não. acho Tem vamos lá muito, ver chega uma lá muitas vezes, dá-te muita Pois equipa. chega, mas e a definição? Onde é que Tá ela bem, está? mas ele se definisse todas, estava a jogar de branco com 3 riscas vermelhas Porra, aqui. mas eu não quero que ele tinha de falar defina de Ronaldo, todas. não é? Eu não quero que ele defina todas. Eu não quero que ele seja uma Mahrez. Não, eu não quero que ele Eu- defina eu todas. acho que Eu quero só que tem ele que haver defina mais do que Finas uma. suficientes para ser titular do Tem que Sporting. haver, Ei, não tem que defino haver, nada. tem que haver um conhecimento grande daquilo que ele que os jogadores podem dar. Os jogadores têm todos, obviamente que há uns que são mais regulares, há outros que são mais irregulares, como tudo. Por exemplo, se nós falarmos por exemplo, em Bom ou no Motinho, falamos de uma regularidade Mas é uma tremenda. regularidade Se aqui. jogava o Certo, Luís Guilherme certo. ou o Jenny Katam. Certo. À direita. À direita. Depende muito daquilo que tu queiras, que o jogo queres. A mim parece-me claramente o Luís Guilherme um jogador mais talentoso. Sim, Isso ok. parece-me eu aceito claramente isso. um jogador mais Eu aceito talentoso. isso, eu aceito, mas isso eu Eu acho que não há dúvidas. não tenho dúvidas. E não há nenhuma. dúvidas, eu acho que Outra do ponto de coisa vista de é que rendimento- as equipas não vivem só de talento. Pois, é Não rendimento. vivem só de talento. Vivem de qualidade, que às vezes é um bocadinho diferente de talento. Onde acho que pode ele pode estar entregar. talento também. Agora, o Géni tem outras características. Por exemplo, se queres que o extremo faça a linha de 5 quando está a defender, E faz, o muitas Luís vezes. Guilherme... Não, o Géni faz. O Géni Luís faz. Guilherme, na minha opinião, daquilo que eu vejo, daquilo que Se eu lhe conheço... pedires, vai fazer muito treta. provavelmente não o fará. Ou não o fará com a mesma ele pode capacidade. tentar. Certo, não o fará com a mesma Ele capacidade. pode tentar. Mas, por do exemplo, é outro muito lado. mais combinativo. Ou seja, quando, Certo, quando isso a mim o não- Sporting não tem tenho- aquela Depois combinas dinâmica... alguma coisa com ele, então. Isso parece-me Está sempre claro. parece-me claro. Agora, depois depende, eu acho, por exemplo, o Salazar, por exemplo, o Sporting tem algumas vantagens, diria eu, em termos táticos, por aquilo que me foi dado a perceber e por aquilo que são as características dos jogadores. Por exemplo, Salazar é um jogador, ok, vem para o Sporting, tem que se adaptar, é um clube grande, o Braga já é grande, mas não tem a mesma dimensão do Sporting com todo o respeito, mas conhece a Liga. Sim, sim, sim. Conhece a Liga, viu o Sporting jogar. E o Sporting tem adotado muito essa questão de ir Então, roubar pronto. jogadores à Liga. Tipo o Garte, por exemplo, foi outro dos casos. Vai- Só em E o Portugal, Pote? só E em o Portugal Pote? é que não se usava E o muito Trincão? isso. Nas Diamante? outras ligas, as Em equipas Itália grandes. mudavam-se jogadores entre grandes, às vezes. E as não é? equipas grandes mesmo, por exemplo, Alemanha? na Alemanha o Bayern rapa tudo. Certo. Em França o PSG também Enfraquece os faz outros e muito, continua exatamente. grande.
Depois, mesmo em Inglaterra, aquilo são trocas. Não, e já aquilo nem- é um. Mas pronto, não mercado à tanto parte, entre aquilo é uma grandes, mas sim, mas selvageria. também há. Na Espanha também se faz um bocado, apesar de já contratarem os dois grandes já contratam um bocado de fora, mas por exemplo, o Atlético faz Ou então muito formam. isso. O Atlético vai buscar jogadores a equipas sim, também formam muito, mas eu acho que aí nós não podemos também queixar-nos das nossas equipas portuguesas do ponto de vista da formação também, metem muitos Não, jogadores. Certo, metem, claro. mas pá. Eu acho que há, depende depois das eu acho que oportunidades que se há, dão. eu acho que há Menos que um o Real Madrid. preconceito muito. Epá, mas o Real Madrid é capaz de ser o pior exemplo. Sim. Mas O eu Real- acho que mas metem. O Mister no tempo do Sporting Rentabiliza-os. jogou a certa altura pai com 60% dos jogadores do 11 Eu da lembro-me formação. do jogo O do Real Inter eram marginalizou o para Algarve. aí 7 ou 8. Quando ganhámos ao Inter 1-0. Mas os momentos são outros. Os momentos são outros, não é? Na altura havia escassez no Sporting. Não havia Mas vontade. não tem E a o ver que eu com os digo- momentos só, tem a ver mesmo com as convicções dos Tem, treinadores. claro, também tem. Porque, por Também exemplo, tem, o também Flávio, tem. eu não sei se tem visto o Flávio jogar agora Vi um bocadinho, sim. Epá, o que é que há ali para tu questionares se ele tem ou não tem capacidade para jogar ali? Ele tem, ponto. Agora, se lhe dás ou não oportunidades, isso é outra questão. Mas tu percebes que a bola chega ao miúdo e mesmo em termos defensivos, depois a malta diz, mas depois não corre. Corre. Ele tem corrido, tem recuperado bolas com o Sporting a pressionar alto. Ou seja, ninguém me vai meter na cabeça de que o Flávio, mas ainda se calhar... Não, tipo, mete o miúdo a jogar. Acho que ele vai disputar 1200, 1800 minutos. Acho que ele vai disputar muitos minutos. Acho que vai jogar com facilidade esses minutos. Agora, não se pode crer que ele jogue 3.000 minutos na primeira época como sénior, declaradamente sem mais ninguém jogar. Isso não vai acontecer. Não, eu acho é que ele pode. Eu acho é que ele pode. acontecer, Sim, mas depende dificilmente. daquilo que É pá, se tu tens saiba e daquilo que se casos, queira. tipo, eu sei que o Félix foi um tipo que quando apareceu era um predestinado e portanto obviamente que, vou aqui buscar um exemplo, pronto, diferente, né? Mas o Félix veio do nada, ele não jogava na B sequer. Sim, mas é mesmo um predestinado autêntico. É uma Pois é, coisa. mas olha, mas não jogava do na mais B, diferente que já mas não se jogava viu. na equipa B do Bernardo não é Benfica. titular no juvenis. Pronto. Ou Mas seja, não foi no Benfica. Nunca foi no E Benfica. nunca não foi no no Benfica. Benfica. E no- portanto, há tantos casos de está- coisas anómalas que patrocínio se feio. passam no futebol. Há demasiadas circunstâncias, não é? Vamos lá ver. Eu há bocado falava do Ordem na mesa. Falava do Salazar, pela questão do conhecimento que tem e aquilo que Foram falávamos 30 do Sporting. balas. Certo, claro, já está. Estamos a falar de preços que era mais provável há uns anos atrás Vender? uma equipa portuguesa vender do que comprar. Isto está um bocadinho invertido. O Sporting hoje consegue vender. Só me exagerar O ao pé Human do- comprou por 20 ou 20 e picos e vendeu por 45. Sim. Conseguiu vender Gyökeres e consegue vender também No Mendes, porque tem uma estabilidade e porque desportivamente foi ganhando e tem uma estabilidade que lhe permite antecipar também. antecipar e, acima de tudo, lutar por esses valores. Ou seja, não há pressa, não há urgência. Há uma capacidade, já vendi este, já consigo segurar outros. É E isso. ir negociando, Por exemplo, o Maxi é um caso desses. por exemplo, ir negociando com os jogadores, ou pactando com os jogadores algumas coisas. A questão da formação passa por várias coisas, na minha opinião. Passa realmente por ser uma política do clube, por se acreditar nela, e passa, em algumas circunstâncias também, a agregar a isso a questão financeira. Porque não há para outras coisas. Não estou a falar agora do caso em concreto do que Flávio, a Sofia sim. estava a falar do Flávio. Isso depende muito do conhecimento que já se tenha do miúdo, como envolvê-lo e incluí-lo neste grupo de trabalho e o que é que o Sporting já perspectivava. Eu não sei se o Sporting já perspectivava incluir o miúdo na equipa principal quando começou a fazer todas estas contratações. O objetivo, se calhar, era um bocado este, fazer a pré-temporada, voltar à equipa B, depois andar ali entre a equipa B e a equipa principal, até vermos se realmente dá o salto definitivo durante o ano ou será para o ano, não é? Não é possível os clubes desviarem-se um bocado do planeado quando o jogador dá sinais. Se não liguei, se queres investir 25, Não, ter atenção, mas 26. eu não estou a dizer que até pode estarmos a ser injustos e o Sporting já estar a contar com o Flávio certo. Está a jogar. antes Isso da é outra pré-época. coisa, claro. Está a Ou seja, jogar como titular. Ele do ano passado já entrou algumas vezes. certo, Eu acho que mas já havia essa. o que eu digo aqui é, podemos estar a ser injustos e o Sporting ter perspectivado o plantel, por exemplo, para o Flávio ser substituto direto do Salazar. Isso pode acontecer. Certo, isso não sabemos. Está, Estamos não a está falar- em causa. o que eu estou a falar Porque, mais- repara, o Sporting perdeu o Pote, perdeu o Trincão, e o L mais forte do Sporting no início da temporada passada era esse trio, Soares, Pote e Trincão, e o Sporting perdeu alguns jogadores de perfil associativo, de perfil tipo de jogar ali em espaços curtinhos, estás a ver? E o Flávio é um jogador
é muito parecido ao Pote, em termos de perfil é muito parecido, só que joga bem dos dois lados. O Pote tinha um bocadinho mais dificuldades, mas eu acho que... Também não é tão forte mais perto da baliza, não. O Pote era mais forte. Não, fogo, já. O Pote fazia passo não à é baliza. fácil Mas nem se sabe se o Flávio, por acaso às vezes que teve para finalizar, também é um bocado. Mas isso é normal. É um miúdo, não é? Agora, o que eu acho é que, em termos de perfil, o Flávio que oferece até mais essa heterogeneidade. Ou seja, o que eu digo é, até por isso, ele tem de estar no plantel, eu acho que eu acho que ele vai fazer parte do plantel, acho que não estão a contar com ele. Acho que a mensagem que estão a passar de que não estão a contar com ele será como titular absoluto é que à direita há dois jogadores por posição, ou seja, já há o Jenny Catame e o Luís Guilherme para disputar claramente esse lugar. Sim, mas aí e à nunca seria a esquerda, posição havendo dele. o Flávio e o Jess Derry, Sim. ainda há a tentativa de trazer mais um jogador que Mas se ele fala joga, que é o mas ele joga na posição, mas ele joga na posição do Salazar. Joga como médio ofensivo, com liberdade para aparecer nos dois corredores. Por isso é que eu acho que se nessas três posições tu tiveres 5, 6 jogadores, está ótimo. E o Flávio é um jogador que pode percorrer esse espaço, pode correr para aparecendo no meio à esquerda à direita. Exatamente, faz era a função do Trincão. Nem dou por descartado, por exemplo, que o Luís Guilherme joga à esquerda alguns jogos. Sim, por exemplo, ou em alguns momentos de alguns jogos. Sim. Por exemplo, que o Sporting, se tem necessidade de cruzar mais, ele provavelmente jogará no corredor do pé dominante, do lado esquerdo. Para haver mais cruzamento e cruzamentos diferenciados. Ou seja, que tipo de cruzamento faço? Se faço cruzamentos fechados ou faço cruzamentos abertos. Claro. E isso muitas vezes, por exemplo, com o Ioannidis dentro do campo e a jogar com dois, pode ser uma vantagem grande, porque é provavelmente um jogador que tenha mais capacidade dentro da área para conquistar. E aí o cruzamento aberto é mais benéfico. É uma pena a questão das lesões, pá, aquilo é um grande jogador. É mais benéfico, é diferente. Porque o cruzamento fechado depende mais de um desvio, se calhar, e de uma a maneira de atacar a bola. O cruzamento aberto, a bola teoricamente passará mais tempo. A bola passará mais metros entre a linha defensiva e a linha do guarda-redes, não é? Porque a bola vai assim, não é? O Jardel era mais forte no cruzamento aberto, eu acho. E aí... Estava-lhe até porque se escondia, não é? Ou seja, ameaçava que ia para a frente e vinha para trás e depois parecia que estava a arrematar, não é? Ou seja, não precisava de balanço, praticamente, não é? Aquilo era preciso trocar de bolas de 15 a 15, não é? Aquelas amassavam. Mas pronto, são jogadores diferentes. Mas o cruzamento aberto muitas vezes tem a vantagem de que a bola vai passar para poder ser atacada entre a linha defensiva e o guarda-redes, e às vezes torna mais difícil. Voltando um bocadinho ao tema da formação, eu acho que isso tem muito a ver também, muitas vezes, com questões financeiras. E muitas vezes que se confunde, ou seja, a linha é muito tenue. O que é que eu quero realmente para a formação do clube e o que é que eu quero apostar, que jogadores eu quero apostar e em que momentos eu o quero fazer e as necessidades que tenho, em que depois... Eu contra mim falo, eu acho que havia jogadores no meu tempo que iriam jogar comigo, iriam jogar com outro qualquer. Com outro qualquer. Era uma questão de tempo. A questão do Moutinho, nem foi comigo. Sim. O João foi com o Zé, com o Bezeiro, antes. Ou seja, em janeiro de 2005, começa a jogar na equipa principal do Sporting, ou em dezembro de 2004. Sim, mas o Moutinho fosse quem fosse para lá... É evidente. O Rui Patrício fosse quem fosse, mas o Rui foi preciso coragem a certa altura para o manter, naqueles primeiros... O Rui? Sim. O Rui, sim. Eu costumo dizer que a mim não me apontem o mérito de lhe dar a oportunidade. Podem-me apontar o mérito de não lhe atirar. Exato. Agora, de lhe dar, não, de lhe dar ia dar um senhor qualquer que fosse ver os jogos do Sporting e ali dos Júniors, não sei o que mais, ia lhe dar essa oportunidade. Sim, quer dizer, não... sim, a certa altura foi só coragem de não agora, retirar. Por exemplo, tu dizes outros jogadores que eram jogadores realmente... O Nani é a mesma coisa, também não foi comigo. Eu dei-lhe continuidade, mas não foi comigo. Depois, há ali outros jogadores que aí sim têm a ver com a aposta e têm a ver com o conhecimento. E isso teve a ver, por exemplo, com o facto... preferência. Com preferência também. Mas o facto de eu ter estado, a época 2004-2005, com uma geração extraordinária de jogadores, que uns, infelizmente, não chegaram ao ponto que poderiam ter chegado por diversos fatores, ajudou-me depois, passado 1 ano e picos, 2 anos, a ter uma ideia do que é que eles podiam dar, sim, e de saber que os podia dos juniores para os séniores. Conhecia-os muito bem, dos juniores para os séniores. Ou seja, eu dou um exemplo, foi um dos jogadores mais talentosos que eu treinei, Miguel Veloso. O Miguel tinha umas características muito específicas. Era um jogador muito mais reconhecido pela sua estética, pela sua qualidade técnica, que era central, e que vem para o plantel do Sporting, vindo do Oliveira de Moscavide,
onde já tinha jogado também como médio centro e que nós acompanhávamos, e vem para o Sporting como central. Depois, num determinado momento, salvo erro, da temporada 2006-2007, há ali umas lesões nas 2 primeiras jornadas e vamos, acho eu, salvo erro, jogar à Choupana com o Nacional da Madeira e o Miguel joga como 6. E a partir daí ficou como 6. E depois, como central, foi algumas vezes utilizado, mas menos do como 6 e algumas vezes como lateral esquerdo. O Miguel não tinha a ver com uma questão de talento. Não tinha a ver com uma questão de qualidade. Essa era inegável. Tanto é que depois a carreira que fez. Era fácil constatar. Agora, teria que haver da parte do treinador um conhecimento grande dele, do perfil psicológico, do perfil técnico, do perfil tático. Não era um jogador demasiado agressivo, não era um jogador forte no jogo aéreo. De dizer, não, eu vou conseguir ajudá-lo. Mas aí, Ou seja, eu vou conseguir... o Mister tem que acreditar que Claro. aquilo que ele tem de bom... Claro, vai superar aquilo que ele tem de mau. Claro. Pois, E o mas é contexto isso que do faz clube, toda a diferença, na e o minha contexto do Convicções. clube, Sim. claro que tem que haver convicções, mas ao mesmo tempo, e depois também haver convicções da parte do clube de dizer que esta é a aposta. Esta é a aposta. O Sporting queria aquilo. Agora, agregado a isso, foram muitos outros que se calhar não estavam preparados ainda para aquele tipo de pressão. Apesar da sua qualidade. Bruno Pereirinha também foi um Mister que... Também, mas por exemplo, se calhar não estamos a falar que é um jogador de grande qualidade, era um jogador rápido, fazia várias funções também no meio campo, Ainda podia jogar como foi extremo. para a Série A e jogou... É um jogador, mas se calhar não era um jogador... Em termos de talento. Não, ele tinha talento, mas em termos de o momento Sim, para ele ok. poder ser inserido na equipa principal, para ele poder jogar como titular do Sporting em muitos jogos, se calhar não teria que ter sido daquela maneira, expô-los daquela maneira, não é? Enquanto, por exemplo, o Moutinho estava pronto para ser exposto daquela maneira, o Miguel depois também estava pronto para ser... Mister Agora, também subiu o David Caiado para a primeira equipa, não foi? Também, Também mas- tinha vindo dos Júniors. sim, mas Mas foi mais só para com trabalhar- pouca quantidade. Não, ainda jogou, ainda entrou em Braga e o Tomané também entrou em Braga. Quer dizer, mas já estamos a falar de coisas mais pontuais. Já não estamos a falar de uma aposta tão concreta. Por exemplo, houve um jogador que eu acho que poderia vir a ter sido um dos melhores defesas esquerdos, que era o André O Marques. André Marques, sim. E que, ao fim de 4 ou 5 jogos na equipa principal, se calhar um bocadinho mais depois, mas houve ali um momento que ele voltou depois aos Júniores. Lá está, são passos, de vez em quando se dão passos muito grandes e que se calhar jogador eles não não está estavam, preparado. Olha, eles não estavam momentos, preparados, nem momentos. devíamos estar nós a forçá-los a correr aquele Às risco. vezes é isso, às vezes tem que haver tudo um pouco. Depois aquele voltar aos Júniors ou aquela parte Pode em que marcar negativamente, exatamente, pode se voltar a marcar dizer, olha, tu negativamente. agora estiveste aqui a trabalhar com uma das melhores equipas como um dos melhores clubes do teu país, uma das melhores equipas do teu país, e agora vais trabalhar outra vez com miúdos de 17 anos que... Pode marcar, pode Mister, marcar. e Estão a estudar há muito é uma coisa que os treinadores dizem muito e acho que é uma das coisas, eu tenho dificuldades em quase tudo, mas pronto, esta é uma das que tenho mais, que é qual é a cota parte do que está a acontecer no jogo, que é culpa dos jogadores, e a cota parte que é culpa do treinador, ou seja, por indicação de equipa técnica ou porque os jogadores estão a sentir e fazem. Depende do resultado, não é? Sim, porque, por exemplo, o Sporting é Se época passada se e o ganhas Porto normalmente também... é deles. Se perdes normalmente é Deles- nossa, mas isto é a lei, isto é a lei, está feito. mas imagina, Está feito assim. há casos concretos. Há casos E temos que concretos. aceitá-lo, Por assim, exemplo, não há muito- Porto, eu percebo, Sporting, muitas das Mas é vezes, a verdade. época passada, quando se apanhavam em vantagem, recuavam imenso. E a equipa praticamente abdicava de atacar. E muitas vezes os treinadores, quando questionados sobre isso, ganhassem ou perdessem os jogos ou empatassem, diziam que havia coisas, não eram eles que pediam para a equipa recuar. Que a equipa recuava, isto existe, ou de facto há um... Ou seja, o que é que Eu acho faz com que isto aconteça? Pode existir e pode haver fatores que nós, fora, não consigamos decifrar. Não joga e que não temos conhecimento. Mas não é só Estamos a isso. falar do Sporting Braga, Por exemplo, do Braga esse Sporting jogo do foi ano passado. inacreditável. Pronto. Agora, quais eram as condições naquela altura? Eu não sei se o Sporting tinha jogado antes para a taça com o Porto, se não estou em erro, em Alvalade, Foi nessa fase. creio eu, não tenho bem a certeza. O desgaste físico, o Sporting, não sei se tinha jogado na quarta, ia jogar no sábado a Braga e depois ia jogar na terça, salvo erro com o Boldo. Esse Foi final, ali esse final uma da reta época- exigente. Há ali Mas Chambers matou o Sporting. há ali um conjunto de jogos. Do ponto de vista do desgaste físico e do desgaste emocional, pode levar a que no jogo seguinte, em alguns momentos, me possam
fazer tomar algumas opções, enquanto treinador, ou, no subconsciente dos jogadores, tomarem algumas então, decisões. isso existe, certo? Pode existir, eu não digo que não exista. Eu não digo, por exemplo, eu acho que muitas vezes, a 5 minutos do fim, e não estou a falar sequer das substituições, estou a falar, vamos até supor que mantemos tudo como está. Não metemos se mexe na equipa. não se mexe na equipa. Ou mexe, mas deixa-se... Não faz uma linha de 6. Pronto, ou deixa-se a linha de 4, ou deixa-se a linha de 5 que já lá estava. Fazem-se substituições em que não se alteram, digamos assim, significativamente as coisas. Mas faltam 10 minutos para acabar. O desgaste físico começa-se a apoderar. Por muito que às vezes nós estejamos lá com a mão a pedir para subir e não sei o que mais, o subconsciente já está às vezes mais na questão de querer segurar aquilo que ali está, aguentar, do que propriamente ir à procura de Às vezes outras não conseguir coisas. mesmo. Às vezes tu queres ir e o corpo não deixa. Pá, mas é estranho porque depois depois ao contrário conseguem sempre. Quando estão a ir atrás do resultado vão até aos 90 mais Certo, 11. porque isso é mais a mas é uma parte coisa mental, não é? parte Eu emocional. sei, É mais a parte emocional. Não tem tanto sentido. Não tem tanto sentido. Eu percebo isso. Não eu tem percebo lógica, isso. mas... Não tem tanta lógica. Mas tem a ver um bocadinho com a Por acaso, parte eu acho que faz emocional. com o super lógica subconsciente. do ponto de vista da mente humana. O que eu não vou... Eu acho que isto tem um bocadinho aqui de lógica em termos mentais. Que é, em certos e determinados momentos, devido à importância das coisas, eu mais do que tentar fazer, já estou a tentar que os outros não façam. E pode ter a ver aqui com a questão física, mas também com a questão mental. O Sporting foi isso. O Sporting, na minha opinião, em Braga, sabe que é um jogo importantíssimo para se manter na luta pelo título e que está a tentar defender 1-0 que tem, sabendo o que é que dá. primeira parte tem que cavalgam em cima do adversário. Certo. Pá, para mim foi inexplicável. Mas há aí realmente alguns fatores psicológicos que não me pareceram de todo, pelo menos durante toda a segunda parte de 45 minutos, não me pareceram de todo táticos, porque não me parece que o Rui, ou que tenha feito tanto sentido, ok, vamos mudar drasticamente tudo aquilo que fizemos na primeira parte e na segunda. Foi drástico. E tem a ver também com o adversário. Tem a ver com o que é que o adversário provocou. Se pressionou mais forte, se conseguiu ter mais a bola. Se o Sporting depois, à medida que o jogo foi passando, que o Braga não criou tantas situações de perigo, apesar de ter um domínio grande na segunda parte, estava a empurrar o Sporting muito para perto da área, e que depois, claro, veio o penalti ao minuto 90, ao minuto 90 e picos, certo, a bola que ia lá para trás da baliza, para a montanha, quase, e bateu na mão e foi o penalti. Mas quer dizer, eu acho que isso tem a ver um bocadinho com... É uma conjuntura. Há uma conjuntura que em determinados momentos dos jogos... não é só isso, Mister. É aquilo que o Mister estava a dizer. É psicológico. É psicológico porque, como dizia o João, cada mente humana passa por vamos aguentar. Certo. O mais lógico será, vamos tentar ter a bola, não vamos tentar sofrer isto. Seja, agora, muitas vezes não há essa capacidade, nem há essa capacidade, já por motivos físicos também, mas também por motivos emocionais, que é, eu não quero correr riscos, não me vou expor, e que se calhar, penso que, encolhendo-me um bocadinho, vou conseguir fazê-lo. Agora, há outras que são meramente instruções dadas pelos treinadores, e por mim falam, e que têm a ver não só com as substituições que fazes. Eu no Sporting fiz várias vezes, a 5 minutos do fim, a 10 minutos do fim, se calhar alguma a 15, não tenho agora em mente, mas seguramente a 5, 10 minutos do fim, no período de descontos, meter uma linha de 5. Isso eu estou a indicar, eu não estou a indicar concretamente... Acaba por estar entre linhas. Eu não estou a indicar concretamente que só quero defender. Mas eu estou a indicar, já o tento praticado, já o tento explicado, eu estou a indicar que quero defender de outra maneira e que me quero precaver de outra maneira. Talvez só meter mais gente na área nas ações de cruzamento, por exemplo, meter mais gente lá. Por exemplo, ter os jogadores de fora com disponibilidade para ir para os corredores mais rápidos, ter mais largura na linha de 5 e evitar os cruzamentos, ter mais fortaleza dentro da área para as situações de cruzamento, porque com 4 já penso que não o vou conseguir fazer do ponto de vista físico e do ponto de vista tático. Uma espécie de instinto de sobrevivência que se ativa naquele momento. Posso fazer com 4 ou 5-4-1, posso fazer em 5-3-2, mas não vou deixar de tentar. Mas são coisas que foram trabalhadas... Claro. Menos porque às vezes acontece. Deve acontecer de certeza... Menos tempo. Eu penso que aquilo que perspectivamos fazer menos tempo, não devemos dar tanto tempo a isso. Devemos dar mais tempo àquilo que queremos fazer mais tempo, não é? Pronto, isto é uma ideia, até porque hoje cada vez mais há menos tempo para treinar. Eu só queria, indo aqui um pouco àquilo que é o encontro da Sofia, há coisas
Vamos lá ver, nós hoje partimos todos. A nossa posição, eu não estou aqui a queixar-me porque faço isto com muito gosto e sou treinador com muito gosto e faço aquilo que queria fazer e que quero fazer. Mas é uma profissão, eu não diria nem mais difícil nem menos dificultosa, mas é uma profissão complicada, em que muita gente fala dela sem ter o mínimo de conhecimento das coisas que está a falar. Aqueles que têm conhecimento das coisas que estão a falar, tudo bem, ainda se consegue discutir e consegue. Há outras coisas que é pura e simplesmente ataques pessoais ou ataques não fazem sentido. E há uma coisa que é, por exemplo, quando algo corre mal no jogo, falamos que a estratégia foi mal planeada. Nunca falamos que ela foi mal executada. Estou-me a explicar? Não. Claro, ou seja, sim. porque não faz. Porquê? Porque vamos partir. A estratégia pode ser mal executada e estar trabalhada simplesmente porque, do ponto de vista técnico ou do ponto de vista tático, não se consegue considerar. O jogo por si é aleatório e caótico. Pode ter sido mal explicada em função daquilo que o adversário se pensava que o adversário ia fazer e afinal não fez, pode ter sido mal explicada. Pode ter havido ali algum déficit de informação, tendo em conta que o adversário ia jogar de uma maneira e apareceu a jogar de outra. Pode, mas hoje em dia, especialmente quando estamos a trabalhar em clubes, em que normalmente a pré-temporada serve um bocadinho até para criar uma abrangência maior de como é que eu posso jogar do ponto de vista ofensivo ou defensivo contra vários sistemas ou contra várias formas, isso é menos provável. Mas normalmente o que acontece... E depois a outra coisa é que jogamos contra alguém. E esse alguém também nos estuda. Também nos pode dizer, eles pensam que a gente vai jogar assim, mas afinal nós vamos lhe pôr assado. E aquilo, até nós nos adaptarmos outra vez, pode haver momentos que haja mais dificuldades, mas que a estratégia foi trabalhada. E aquilo que é o nosso modelo, estamos a tentar fazê-lo. Esta defesa da classe. É quase como se numa obra, sempre que acontece uma coisa má na casa, o problema é que falar fosse do arquiteto e nunca fosse dos pedreiros, pode ser dos pedreiros. Se acontecer alguma coisa de mal numa obra, tu não podes acusar obrigatoriamente o arquiteto ou o engenheiro. O pedreiro pode ter feito mal aquilo. Eu percebo o que a Sofia disse antes, tem toda a lógica. Há coisas, eu fui jogador antes e pontualmente nós fazemos coisas que os treinadores não nos pediram. Não é? Eles não nos pedem para ficarmos a 5 metros da área ou 10 metros da área, mas nós naquela altura dizemos, eu vou correr 20 ou 30 metros para a frente, já não consigo, já não tenho essa capacidade, deixa-os lá ter a bola mais um bocadinho, refugiamos aqui na nossa casinha e logo vemos o que é que isto vai dar. Isto tem toda a lógica. O Mister já foi treinador e já esteve do outro lado também. Isso tem lógica e acontece, eu não tenho a mínima dúvida que os jogadores de vez em quando não têm a capacidade, e o que é normal que não tenham a capacidade, de satisfazer as exigências dos treinadores a 10 minutos do fim. Há realmente certas situações que nós não queremos transmitir ou que eles fazem algo que nós não transmitimos e que não tem a ver por maldade, não tem a ver nada com nada disso, tem a ver com incapacidade, e a incapacidade advém de várias coisas, porque normalmente advém muitas vezes de questões táticas, como é evidente, e por mérito do adversário, e advém também de algumas questões físicas, não tenho dúvidas nenhumas. E outras que advêm daquilo que nós transmitimos, claramente daquilo que nós transmitimos. Quando eu ponho 5-4-1 a 5 minutos do fim, eu estou a dizer que quero defender de outra maneira. A partir do momento em que tira um avançado e mete um defesa, estou-lhe a transmitir alguma coisa. A equipa percebe que... Ou seja, quero defender de outra maneira e também quero atacar de outra maneira. Ou quero transitar de outra maneira. E depois se mudo os extremos que são mais combinativos para extremos mais rápidos, quero que eles estiquem no espaço e que me vão com mais 30 ou 40 metros em vez de jogar mais perto da área adversária. Ou seja, estou-lhes a transmitir alguma coisa. Nem sempre a mensagem passa, não é? Ou seja, há coisas que não são controláveis. Por exemplo, e também muitas vezes, mesmo quando estamos a fazer algumas substituições e não mudamos o sistema tático, aquela coisa de que fica tudo igual, às vezes não é assim, porque os jogadores têm características diferentes e eu posso estar a querer outras coisas. Aí já pode não querer significar que eu me esteja a querer meter mais perto da área e por aí fora, mas se eu troco no meu famoso Los Angeles, se eu troco um número 10, por exemplo, se está a jogar o Romagnoli e eu meto um médio interior e passo o Moutinho para 10, eu não estou a dizer que vou defender mais, nem que vou atacar pior, mas eu estou a querer algo diferente, claro, daquele desenho, dessa função e da outra
também que entrou. Ou seja, tirei o Moutinho de interior para 10 e pus um interior, vamos imaginar, como o Pereirinha, eu estou a querer outra coisa, porque Certo. o Pereirinha é mais rápido e vai-me dar Transição, mais velocidade claro. na transição. Sim, ou seja, pode não ser estamos a líquido querer que água, outras aquela coisas. coisa. E nem sempre essas outras coisas são simplesmente defender. Não é? Claro. Passando então para o tema que a Sofia escreveu logo ali aquilo no início no quadro, para nós não nos esquecermos, o Mister treinou o Wang. Eu prefiro dizer, eu sou tipo JJ, quando não sei dizer o segundo nome digo só o primeiro, que é para E não... mal. Sim, e o nome mais fácil. Portanto, é isso, o Mister treinou o Wang, queríamos também perguntar quais são as principais características que o Mister vê nele, o que é que acha que pode acrescentar ao plantel do Fogo do Porto. Eu creio que é um jogador que vai acrescentar ao Porto. Eu não consigo dizer, até porque o Porto tem um meio campo com uma capacidade grande, não só em termos Eu dou o Jorge técnicos, mas também em 50 termos cêntimos, eu acho que ele não vai ser titular, mas... Eu acho que ele vai jogar, eu acho que ele vai ser titular em alguns jogos, sim. em vários jogos. Vai Sim, ser até um porque jogador... o Farrell troca muito. não tiver Vai ser um jogador. Sim, as lesões foram mais no último ano na Holanda. E até são lesões às vezes muito mais traumáticas do que lesões musculares. É um jogador com à parte de tudo, as características que falarei, é um jogador com uma edição um bocado cultural, um jogador com uma capacidade de trabalho tremenda. Tecnicamente tremenda. também são todos sempre muito fortes os jogadores asiáticos. Tem Sim, mais mas cuidado, sim. Mbom é um jogador do ponto de vista técnico muito completo. Muito completo. Um jogador com uma capacidade de passe, recepção, é um jogador que tem uma visão de jogo que faz deslocar a bola com muita facilidade e com ambos os pés. É um jogador que depois do ponto de vista tático pode fazer muitas funções e jogar em vários sistemas e dentro do próprio sistema jogar em várias posições. Se falarmos no sistema que joga ao Porto, pode fazê-las todas. Pode fazê-las todas. Se jogar 2 mais 1 pode fazer duplo pivô ou fazer 10, depois das características divergem, depende muito do que se quiser a cada momento, e pode fazer como 6, apesar de não ser aquele jogador do ponto de vista de Físico, não é? físico, é um jogador Importância. no duelo aéreo que não tem medo, agressivo, e que lê muito bem o jogo e que pode vir a dar uma capacidade diferente à saída de bola do Porto. Já nem digo tanto às vezes na primeira fase de construção, mas depois em zonas onde há maior densidade, a capacidade que tem de descobrir certos e determinados espaços, a capacidade que tem de esconder a bola, a capacidade que tem de poder, o que falámos há pouco também, de quando a bola está a girar de um corredor para o outro, a capacidade de meter o passe de ruptura, mesmo que haja pouco espaço entre a linha defensiva e o guarda-redes, ou seja, é um jogador muito completo, eu digo, com as devidas proporções, as carreiras são diferentes, e por isso eu falava da debilidade pelos dois, é um jogador com algumas semelhanças ao João. Ok. Estás contente, Sofia? Sim, Tô. estás muito feliz. Mister, para terminar, eu tinha aqui um joguinho, é só respostas rápidas. Mister, eu sei que isto às vezes os jogadores não estão nas mesmas posições, alguns tocam-lhe ao coração, mas o Mister vai ter que responder entre um e outro, estes jogadores que eu lhe vou atirar para cima do colo. Eu começo por 2 dos meus jogadores favoritos de sempre do Sporting. Pedro És Barbosa. mesmo lagartão, fogo, não consegue-se esconder. Pronto, Pá, mas eu também impressionante, estamos pá. aqui perante alguém que treinou esse clube e treinou estes jogadores. E jogou bem, com e bem. eles. Pipi Romagnoli ou Pedro Barbosa? Não, Poxa. eu acho que Isso é beira da estrada e a estrada da beira. aí não tenho dúvidas, com todo o respeito, não tenho dúvidas, e não tenho, são respostas, nem todas podem ser rápidas, mas o Barbosa não tem só a ver com aquilo que é... Era o meu jogador favorito desse como plantel. jogador, tem a ver também com a própria passagem no Sporting, a própria história do Sporting. Barbosa para mim foi dos jogadores mais talentosos com quem eu impressionante. joguei. Eu creio que naquela altura, tirando o Figo, Barbosa coloco-o ao nível dos outros jogadores. Se falarmos de Barbosa Barbosa e Rui fez-me levar das Costa, paredes. coloco o Barbosa ao nível do Rui Costa, talvez João Pinto, ali um bocadinho, se calhar, João e o Figo e o João, mas depois muito perto desses jogadores. É o tal que a gente compra para o nosso quintal, não é? Barbosa era um craque. Sabe que o Barbosa fez-me levar raspanetes quando eu era puto porque... Fez quê? Fez-me levar raspanetes dos treinadores quando eu era miúdo, não estava a porque eu perceber. meti as meias para baixo. E realmente foi o mais próximo que eu tive de jogar como ele. Foi andar com as meias para baixo e de vez em quando Fizeste um isso por trote causa mais do devagar. bullying, chega a devagarinho, estar sim, em volta do aquele trotinho que ele fazia quando estava muito, cansado. exatamente. Outra que eu tenho aqui, Polga ou Gonçalo Inácio? Esta aqui é difícil.
Sim, eu creio que é difícil mesmo de escolher um jogador. Mas, Sem contar com a parte pessoal. Sim, não. Com Polga tive uma sensação, o Gonçalo não o conheço pessoalmente, mas isso não é o caso. Aqui vou pelas características dos jogadores. Acho que são 2 jogadores do ponto de vista técnico, 2 dos melhores centrais. Aqui depois há alguma diferença e por isso é difícil muitas vezes escolher. O Polga, Polga comigo jogou à esquerda sendo destro. E o Gonçalo é destro e joga. E com o Ruben, às vezes, jogou à direita quando jogava com 3. Polga jogou quase sempre numa linha de 4, o Gonçalo jogou maioritariamente numa linha de 3, agora a jogar numa linha de 4. Joga melhor numa linha. Eu creio que o Gonçalo, tecnicamente, ainda poderá ser um bocadinho mais elegante que o Polga, apesar de Polga ser muito bom tecnicamente. Muito bom tecnicamente. Defensivamente, provavelmente Polga seria mais contundente, mais forte no jogo aéreo, parecia mais rápido. O passo do Inácio é impressionante. Tenho muita dificuldade em dizer qual deles é melhor. Se me dizes, se calhar, naquela altura, provavelmente faria um duplo no Sporting. Mas o Mister, se fosse um programa qualquer de televisão onde o Mister costuma ir, conseguia-se escapar com essa brincadeira dessa resposta que deu a volta. E aqui não. Aqui não. Eu diria ao Polga. Nesse caso iria ao Polga. Porra, obrigado. É que eu sou muito agarrado a essa geração e ia ficar triste. Ia mesmo deixar-me triste. Tem aqui uma que é o Wang ou o Miguel Veloso. Ih, estás mesmo a espetar fara para Não, mas ainda bem uma pior a seguir. Ainda bem uma pior a seguir. Estás mesmo O Wang ou o Miguel Veloso? Eu diria Embom. Ok. Diria Embom. Eu no meu 11 que fiz, dos jogadores que treinei... Então os dois? Meti os dois. O Miguel a 6 e o... Sim, o Miguel a 6 e o Embom interior como eu tinha. E então se transportarmos um bocadinho para o jogo atual, e isso tem um bocadinho a ver com isso, também um bocadinho ali alguma geração diferente, acho mais polivalente, apesar de Miguel não gostar naquela altura da questão do lateral. Sim, mas o Miguel sempre foi um jogador muito específico, tem uma especificidade muito... Acho o Embom um bocadinho mais completo, se falarmos da questão das posições que pode fazer, não do ponto de vista técnico, e para mim isso nem mas das posições ou seja, que pode fazer. Esse critério não significa que ganhe logo. Por exemplo, certo. o Busquets era provavelmente os jogadores mais específicos de sempre, Certo, mas, por exemplo, e só se calhar ganha a todos os que são mais polivalentes. Pronto, a talho de foice, só para agora, é uma questão, nem vem, mas por exemplo, eu adoro e adorei Busquets, e eu, no entanto, fico-me com o Xabi Alonso. Pois. Eu respeito... Eu não estava à espera, não estava à espera. Mas vou-me embora. Não, estou a brincar. Não estava à espera dessa. Mas por falar em médios defensivos de qualidade... Por exemplo, só por a questão do passo longo. Acho que faria tudo o resto. Acho que defensivamente ainda um bocadinho melhor, mais agressivo. Busquets mais posicional. E pela questão do passo longo. O Xabi Alonso também encantava. Por isso é que eu acho que também tem capacidade de jogar em mais clubes. Mas eu aqui por falar em médios defensivos extraordinários, Paulo Bento ou Yulman? Yulman. Eu sabia que aqui o Mister ia responder rápido. O Mister ia usar Foi a sua rápido. humildade. O Mister ia usar e abusar da sua humildade. Somos jogadores Qual é diferentes. que é o jogador também. assim que acha que é mais parecido consigo da atualidade? Tem assim algum que acha que veja jogar e que acha que é assim parecido? O Mister viu-me a tocar na bola ali 2 ou 3 vezes. Não sei se vai querer usar. Assim agora... Há assim algum perfil que o faça lembrar? Eu acho João Neves mais parecido com o Moutinho, mas não era o meu perfil, eram jogadores diferentes. Até porque eu depois comecei a jogar, ao longo da carreira, comecei a jogar mais como médio defensivo, ao princípio mais como 10. Como interior. Como interior. Mas assim, atualmente, eu não teria a capacidade, por exemplo, dele de deslocar a bola com a direita sim, mas com o pé esquerdo não, que tem o Embom, por exemplo. O Moutinho teria uma capacidade no jogo aéreo muito maior que a minha, apesar de não estou a ver assim. Acho que o Vitinho é isso de outro. Eu por acaso acho o Vitinho nível. parecido com ele em muitas coisas. Na forma como também, Este também com jogam alguma em várias progressão com alturas. bola. Sim. Eu acho que o Yulman tem uma também capacidade física muito Estão a pôr grande aqui também. Sim, Estamos a falar, é um jogo diferente. Vou pôr aqui o E Yulman. ele, agora, Yulman, um jogador muito mais posicional também, apesar de ter um recorrido muito grande do que aquilo que era no início, que era eu no início da minha carreira. Kenda ou Yannick Jaló? Kenda. Kenda. E por Com último... todo, Claro. as posições também são um bocadinho diferentes. Sim, A Yannick comigo jogou como ponta de lança, eu aqui mas mais tentei talentoso. tocar um bocadinho ao Mais e por talentoso. último, Vítor Gyökeres ou Mário Jardel? Eu diria Gyökeres.
Uma pessoa idónea que está aqui ao teu lado, pá. Porque independente, já viste? Uma Mas resposta. dói-me, porque eu sou muito agarrado ao Mário, Está percebes? bem, mas Dói-me, é pá, Super Mario. mas Eu queres nunca falar... disse. O trajeto queres do falar Sporting é de- o trajeto Eu do comecei Sporting a é ver diferente Guaraná e lá para lá está. do Jardel, mas estás a ver? Jardel hoje em dia Eu nem gosto de jogaria. Guaraná. jogaria. Mas acho que teria mais dificuldades, Claro que obviamente. teria, claro que teria. Obviamente. Muitas mais. Pela dimensão Mas física falta do um, jogo. falta um desses. Qual é que queres fazer tu? Quero, pá. Porque isto toca-me no coração. Vai ser daí. Ui. Vai ser aquela agenda típica, não é? Eu gostava, de saber, conto, sim. eu gostava de saber se o Mister prefere o Darwin ou o Evanilson. Ai, olha, acha que está no Twitter, a Sofia, pronto. Ei, a Darwin não é Vanessa. Eu gosto mais do Darwin. Eu gosto mais do Darwin. Matou o Mas é um jogador, Matou o também Busquets e vamos- matou o Agora, Evanilson. Matou o Busquets e o Evanilson. Evanilson! Agora, reconheço. E o Fabian Ruiz é melhor que o Pedri também. Ei, não, não. reconheço. Isso não. Não, e atenção, eu não digo que. Eu gosto mais do Darwin e, no entanto, o rendimento, reconheço claramente que o Evanilson tem tido muito mais rendimento na Premier League do que o, Até do que porque o Darwin né? já não está lá, né? Certo, mas enquanto esteve. Vem para o Braga. Não estou, porque... Enquanto esteve no Liverpool, também jogam em clubes diferentes Claro, e que, claro. de dimensão diferente. Mas porquê, Mister? Porque as é melhor características. jogador. Não é nada, estás maluco. Se tu me dizes, se calhar que o Evanilson possa ser um bocadinho mais combinativo. Não é melhor jogador. Talvez. Chega. Acho o outro. Eu tecnicamente também não acho. Ou seja, não acho, comparativamente com outros pontas de lança, não acho sim. nenhum deles. Só que o Darwin às vezes tropeça na bola. é só por Agora, isso. acho que depois na questão da transição, na questão do ataque ao espaço, defensivamente acho os dois capazes. E aí, se calhar, E são. até O acho Evanilson o até Evanilson mais- um bocadinho mais perspicaz do ponto de vista defensivo. Eu estou aqui a Falou-se perguntar, no Darwin estou a perguntar ao Porto. chat GPT Falou-se no quantos Darwin para o passos Porto. fez o Evanilson na última época para perceber porque é que a Sofia gosta tanto dele. Não, mas atenção, eu não desgosto não desgosto do quem tem- Evanilson, quem mas gosto tem- mais mas do Falou-se no Darwin para o Porto. Eu Falou-se por acaso gosto esta muito do temporada. O que é que tem Eu contra os gosto muito passos do que os Evanilson. avançados fazem? Não, eu sei é que tu escolhes os melhores avançados pelo número de passos que eles fazem. Não é Então, verdade. atenção, o chat GPT. Vamos lá. do Busquets e do Só Xabi quero Alonso, picar, acho os dois de um patamar muito Sim, sim, sim. semelhante. Eu estava a brincar, Mister. Eu Até sei, porque eu o Mister sei, para mas mim era o muito- selecionador nacional. Muito semelhante, não é? Agora, o Nós que fizemos acho, isso, nós fizemos isso. o que acho é que todas as características que tinha o Busquets, o Xavi as tinha muito próximas. O Busquets em espaço reduzido tinha alguma capacidade de drible um bocadinho maior E o do que a do engano. Xavi. Para mim, o engano é que me matava. Calma, Menotti, calma, Menotti. Mas é verdade? Agora o Xavi tinha uma capacidade de passe, atenção com que a bola lhe saía do pé, a pausa que tinha também, e depois a variação do centro do jogo, era uma coisa... Eu, tirando o Xavi Alonso, treinei um jogador só para... que joga na Coreia, jogou no Newcastle, e jogou no Swansea, que era o Ki. Um médio centro coreano, que deixou 6 meses depois de lá estar, acabou por abdicar da seleção. Foi o jogador que eu vi com melhor variação de centro do jogo. Tirando Xabi Alonso, assim como me lembro, o melhor jogador. Fazia chegar a bola... Um dia destes marcámos uma peladinha e o Mister muda isso claramente. Eu é canhota direito, Direito. no ar, no chão, Parece um bombo. bate no peito. Estou-lhe a falar sério, se eu estivesse... Só fizeste isso para fazer este vôlei, gesto, não passo foi? de Só vôlei. fizeste isso para fazer este Não, gesto. ele tivesse exatamente ele faz esta conversa só para fazer este barulho com a mão. Eu se não tivesse exatamente a mesma vontade que o Pedro Barbosa, O melhor é fazer um barulho com o pé. Não, mas ele Para ver isso se a não bola consegue. nota-se logo, pelo ruído nota-se logo se a bola sai bem ou não. Ele não Está aqui. consegue. Se eu não tivesse exatamente a mesma vontade que o Pedro Barbosa, mas metade da qualidade, eu acho que tinha dado. Metade não, um décimo, como é óbvio. Malta, muito obrigado por terem estado aqui connosco, Mister, mais uma vez. Nada, Eu vou-lhe foi dar aqui incrível. uma obrigado. Muito obrigado. Apesar do Darwin. Obrigado por esta aula, acho que é. Nada, aula não. Malta, isto Tenta sempre conta aprender. quem está a fazer os Quem está a tirar tem o os curso, níveis, nível 1, isto nível conta 2, como- nível 3 e sim. nível 4 treinador, isto conta como créditos. Depois podem, Introdução à metodologia de treino, não é? podem Assim, reclamar na Federação Portuguesa de Futebol. E nós continuamos cá para a semana. Os da próxima já não. Imagina, a próxima semana, se formos Já. só nós os três, tira créditos. Não venham aqui. Não podem vir. Se descobrem que vocês estão a ver isto, tiram os créditos. Mais uma vez, muito obrigado ao Mister. Obrigado a vocês que continuem a ver todas as semanas. Obrigado aos meus dois colegas. Mas vais Estão de férias aqui. ou assim não? Eu Estás vou, muito não sabiam? emotivo hoje, estás muito Tu emotivo. não estás cá para a semana? Estou a gozar, gosto. Estás muito emotivo, pá. Estás-nos a agradecer, nunca nos agradeceste. E desculpem ter vindo de amarelo. Vá. Até a próxima. Bem, então o que é que vai ser hoje a final?